Se vocês acompanham há algum tempo os vídeos aqui do canal, devem ter reparado que eu sou maluco por tier lists. Pegar qualquer assunto e classificá-lo em tier lists é algo que é extremamente divertido para mim e gera discussões muito interessantes se você traz mais gente para analisar e classificar junto com você. Então, para montar esse tier list dos hooksters mais impactantes na história de Hookguard, eu trouxe um time de especialistas de Hookguard. O Kayan, que provavelmente vocês conhecem do canal Hookguard Fan, e o Miguel, que é um hookster antigaço e que vira e mexe participa dos vídeos também do Hookguard Fan. Então, sem mais delongas, bora pro tier list. Vamos começar pelas apresentações. Miguel e Kayan aí, se apresentem pra galera. Eu sou Miguel, eu jogo em Hook em Calmeira, meu nome lá é Junk, e tipo assim, eu tô na comunidade já faz um bom tempinho aí, conheço muita gente. É isso aí, tô ajudando o Kayan com alguns vídeos e agora tô ajudando o Revel também, né? Tem que chamar, eu tô aí. Eu me chamo Kayan, eu tenho 27 anos, eu jogo Tibia desde, 14, 13 anos de idade, só que eu sempre fui muito nubinho, muito burrinho, e continuo até hoje. Voltei a brincar em Hook com mais atenção agora, faz 2 anos, e eu só fico no meu mundinho lá, andando de um lado pro outro, tá ligado? Eu manjo muito pouco. Então eu tô aqui correndo por fora, como eu já comentei com o Revel e com o Miguel. Eu tô aqui mais pra dar uns palpites e acabar aprendendo como meio que um leigo aqui que acabou de chegar, tá ligado? Claro... É muito doido ouvir a voz do Kayan aqui no Discord, né, cara? Porque eu tô mais acostumado a ouvir em vídeo, tá ligado? Cara, é muito legal trocar ideia, assim, um monte de gente junto. A gente vai falar rapidinho aqui, acho que eu já expliquei na introdução, mas eu vou passar aqui rapidinho só pra gente falar sobre o ranking, né? A gente vai classificar de mais pra menos quem teve mais impacto em Hookguard, quem teve menos impacto, de vários ângulos, né? Porque assim, em Hookguard, pra tu ficar famoso naquela época ou até hoje em dia, tu geralmente se destacava por fazer alguma coisa, ou pegar nível, que era o mais comum, né? Então, a maioria dos players aqui que estão porque pegaram muito nível e ficaram disputando os tops ali de level em Hookguard nos seus próprios servidores, né? E teve outras pessoas que ficaram famosas fazendo trap, ou contrabandeando itens, ou pesquisando sobre lore, criando artigos para incentivar a comunidade, né? Fazendo coleção, RPG, fazendo coleção, roleplayers. Toda a brisa possível. Temos várias modalidades aqui, né? E a gente vai classificar eles, assim. Quando a gente não tiver informações muito apuradas, quando a gente não saber muito, porque tem muita gente que também o nome se perdeu, a gente ouve o nome por aí, mas não sabe muita coisa. Então a gente, para não colocar na classificação, assim, para não influenciar esse nosso desconhecimento, né, sobre, a gente vai colocar nesse último ranking aqui, que é o interrogação. Desconhecido, sei lá. E se o cara impactou muito, o Hookguard vai pro S. Se não impactou muito, vai pro F. E agora acho que a gente pode começar. Começando, claro, pelo nome, acho que mais... Eu já vamos definir o que é um S, né? Pelo nome provavelmente mais conhecido de toda a Hookguard, Sunrise, né? Foi o primeiro jogador em Hook a pegar o nível 100. Ele demorou 6 anos para pegar o nível 100, então na época era uma coisa absurda, extraordinária, né? Hoje em dia já não é tanto, mas ainda assim criou-se esse marco de nível 100, que é muito importante para todos os jogadores, né? E ele foi o primeiro, né? Cara, não tem nem o que falar, né, cara? Antigamente, você falava Hooker, era Sunrise, não tinha outro. Claro que tinha Devolve e tudo mais, mas não tinha como não citar o Sunrise, né? Eu também acho que ele vem junto com um pacote, sabe? Você fala Hooker, você já pensa nele ao mesmo tempo. Você pensa em Hooker, você pensa nele. Pensa na Sword of Fury, pensa nas todas essas doideiras que a gente pode ter. E é legal que o Sunrise já vem com S, né? Que é pra ficar mais fácil de ajudar. Verdade, né, cara? Não tem nem o que discutir, né? Pô, o cara, realmente, né, cara? E outra, o que tu falou da Sword of Fury, é interessante porque, tipo assim, às vezes a gente olhava pro topo, assim, pra galera de ponta lá adiante, que tava nível 80, 90, 100, e a gente pensava, pô, esse cara tem tanto nível que provavelmente ele sabe alguma coisa sobre os mistérios da Soft que a gente não sabe, né, cara? Sim. Isso é muito assustador. E, inclusive, em Antica não tem como não pensar também, né, nisso. Que é a galera mais antiga, né? Assim, o impacto que ele teve na ilha foi inegável, né? Mas existe essa questão das polêmicas dele ameaçar os rivais e tal. Só que eu acho que mesmo o cara tendo esse lado meio sombrio, meio bizarro, e ainda assim é inegável. Tipo assim, não tem como botar o cara abaixo de S, tá ligado? Ele define o que é um S. Daí a gente vê assim, chega no nível de Sunrise de impacto, botamos lá em cima, tá ligado? Sim. É bom que a gente tenha um parâmetro, pelo menos, né? A gente cria um parâmetro, exatamente. Próximo da lista é Hookguard Debov, né? Foi o jogador Isariano que
ficou pau a pau ali com o Sunrise, numa época que a gente achava que, não, só os caras de Antica conseguem disputar o topo, porque eles são muito antigos, né? E ela veio pegando, assim, uma cacetada de level de uma vez só. Todo mundo começou a ficar meio apavorado, né? E ela, envolta de polêmica, sua primeira polonesa que bateu várias marcas aí, quase foi o segundo player que pegou o nível 100, né? Ela foi ultrapassada no finalzinho pelo Wesley ali na corrida, mas depois pegou o nível 100, foi a terceira player, né, a pegar. Teve aquelas polêmicas todas, se era um cara, se era uma mulher. Cara, a Debov pra mim, né, muito showman, cara, sempre foi muito polêmica. Uhum. E, cara, não tem jeito. Pra mim, ela fica junto com Sunrise, não tem jeito. Porque, cara, depois que ela começou a upar muito, só dava os dois, né? Não é à toa que, tipo assim, os demais a galera nem citava tanto. Tinha mais gente tentando brigar ali pelo ranking, mas os dois ali era uma boa briga, né? É uma boa história. Foi uma rivalidade que foi, tipo assim, que fomentou toda uma parada em Hulk, né? Porque não se falava de outra coisa, né? Pô, Debov vai pegar o nível 100 ou o Sunrise vai pegar o nível 100? Eu acho que não existiu outra rivalidade tão forte em Hulk quanto esses dois, né? Eu acho justo também, cara, colocar no S, mas eu entendo também que ela foi muito mais showman, assim, né? Tipo, o Sunrise ia lá, fazia o dele, e o pessoal, tipo, já admirava ele por isso. E ela teve toda aquela parada de criar de inventar a história, né? E acabar pegando um pouquinho de fama também. Exatamente, cara. E daí ela criou aquela própria entrevista que ela se fez, meio fake, não sei o que. Cara, então, tipo assim, tem muita coisa girando em volta dela que ela lutou pra conseguir, tá ligado? O Sunrise, tipo assim, ele era uma coisa mais natural, assim, sabe? Eu vejo que ele ia lá, fazia o dele e acabava ficando famoso, assim, sabe? Eu sempre penso na ideia do tempo. O Sunrise acabou pegando o level 100 depois de muito tempo. Então a gente acaba ficando, tudo bem, né? Provavelmente foi na mão, ou com um pouquinho de ajudinha só, talvez. Sim. Mas não tem como, quem avança muito rápido sempre fica você sempre fica com o pé atrás, quando a coisa é meio insana dentro das 24 horas. Então. Mas assim... Pô, naquela época já era difícil pegar level 100, imagina em Hulk Guard, cara. Não tem como não associar um ao outro. Não tem como você falar que o Sunrise teria sido quem ele foi sem a Debov e vice-versa. O fato dos dois estar lá correndo, gritando, trocando farpa é o que deixou a coisa tão bacana de ver. É legal. Que bom que existiu o Debov, que bom que ele viu uma cerveja lá pra ficar com um nome legal pra ele. Da hora. Não, e uma coisa importante também de se comentar, o Sunrise, a maioria das hunts que ele fez até chegar ao nível 100 foram nas Spiders, né, cara? Que era um lugar meio desgraçado na época, porque era muita gente, tá ligado? Hoje, tipo assim, hoje a gente faz comparações e tal, tipo de Cave de Poison Spiders, de Cave de Wolves, que vocês fizeram em vídeo, né? Achei bem legal. E assim, o Sunrise ele focava muito naquela Cave das Spiders. Tu podia ver ele direto caçando lá e disputando com os zumbizinhos. Enquanto a Debov, ela meio que pegou aquela cave dos Wolves de Insara e ela nunca saiu de lá. Ela ficou, tipo, caçando maluca lá dentro. E ela fazia uma XP maior por causa disso, porque tinha menos noob pra atrapalhar, tá ligado? Enquanto o Sunrise, tipo, tinha aquela cacetada de fã indo atrás dele, matando as PS dele, a Debov conseguia upar de boa nos lobos, né, cara? Então tem mais esse fator ainda, fora de Antica, que a Antica era mega povoada na época, né? Imagina. Sim. Então, e existia essa diferença, então, entre hunts free e hunts PA, porque as hunts PA eram muito mais exclusivas, assim, se for parar pra pensar, né? E daí, dentro desse assunto, a gente tem dois Hooksters que eles foram os primeiros Hooksters a pegar umas faixas de nível totalmente free accounts. Então, tipo assim, o Tassel foi o primeiro Hookster a pegar nível 50 free account, e a Vanessa Furora foi a primeira Hookster a pegar o nível 100 sem premium account, né? Os caras fizeram totalmente free account. Da hora. Onde é que vocês acham que a gente pode classificar? Porque hoje em dia, assim, tipo, como todas as hooks são vazias, não impacta absolutamente nada, né? Se tu é premium account, se não. Impacta, claro, em bônus hoje, né? Porque antigamente não tinha aquele bônus, né? De XP. Hoje tem. Mas eu digo em respawn, assim, porque antigamente era muito mais difícil por causa dos respawns, né? Que como tinha muita gente pra pegar o nível 8, tu acabava ficando sem meio que uma hunt ali muito boa, os caras quebravam a rotação muito rápido, né? E eles demoraram muito e penaram muito. Só que hoje é uma coisa que, se a gente vê assim, pô, tipo, como todas as Hook Guards são vazias, né? Não existe mais esse problema, né? Então, o que vocês acham, assim? A gente coloca mais abaixo, mais acima? Os primeiros free accounts a pegar nível 100 e nível 50? Cara, boa pergunta, né? Pior que a gente vai ter que começar a nivelar ali o que foi mais importante, o que não foi tão importante assim, né, cara? Talvez eu até deixava um pouquinho mais... mas pra baixo tem que nivelar um pouco, né? Sim. Até onde eles impactaram pra chegar gente nova, sabe? Eu acho que eles não ficaram tão famosos pra atrair gente nova, mas o feito deles com certeza é histórico. E aí a gente fica nessa indecisão.
Se for pra pensar no nível de importância, é lá em cima. Se for pra pensar no nível de impacto que teve pra geral, pra todo mundo que tá chegando, que tá vendo, talvez fique um pouco mais embaixo, porque eu nem sabia. Se não fosse você falar agora, eu não sabia quem eles eram, não. O bom é que isso já mostra que, tipo assim, pode ter tido impacto na época, mas esse impacto se diluiu muito rápido, né? Ou que hoje a gente nem lembra dos caras, né? Não, Então, querendo ou não, para os dois foram bem difíceis, né, cara? Ainda mais que eram free, mais que hoje ainda tem muita coisa que possa ajudar o prêmio, mas antigamente era um sacrifício danado para você entrar. A internet, tanto dos dois ali, deveriam ser horríveis, né? E, pô, os caras lutaram, né, cara? Eu colocaria num B. E o B pra mim é o que tem bastante importância ainda. Mas isso pensando na dificuldade que foi atingir os feitos, entende? mas Até eu acho que a porque. gente tem que converter um pouco isso pra realidade hoje em dia, tá ligado? Então Então, tá, assim, então pode deixar mais por embaixo. exemplo, pô, Sunrise ele poderia estar, sei lá, muito no topo, assim, sabe? E o nome dele realmente ele acabou ficando marcado em Hulk e o cara pra Uhum. sempre ficou ali, tá ligado? A Hulk eu acho que Sim. também, talvez um abaixo, talvez, não sei, tá ligado? Depois a gente vai ter que rever o ranking pra ver, É, assim. daqui a pouco a gente vai mudar. Daqui a pouco vai sim. mudar. Vai entrar gente ali, a gente vai achar que não vai merecer tanto, vai descer. Vai começar a Inclusive, a nivelar, né? gente ficar subindo e descendo, talvez com a galera do ranking não faz mal. E aí, bota esses mais pra baixo por enquanto. Qualquer coisa a gente sobe eles. Cara, eu acho que sim. E outra, vocês acham que eles se nivelam iguais? Ou tipo o nível 50 foi mais impactante, o nível 100 foi mais impactante? Porque eu me lembro que a Vanessa Furora, eu acho que teve um buzz naquela época maior, assim, porque ela pegou o nível 100. O Tássio, o pessoal nem sabe quem é o Tássio, tá ligado? Por mais que ele seja gente fina, eu já conversei com ele, ele é bem de boa, assim. Eu gosto muito dele como pessoa, mas assim, ele não teve tanto impacto. Eu botaria ele num F e eu botaria a Vanessa um pouquinho acima no E, mas não muito, assim, sabe? Porque Tranquilo. eu acho que são justo. coisas que impactaram muito na época e perderam impacto muito rápido, tá ligado? E assim, Uhum. esse F, ele é um F dentre os top 20 que a gente tem aqui, sabe? Sim. A gente pegou todos os. Você selecionou todos os melhores que você conseguiu pensar. E a gente foi dando uns palpites lá pra ajudar. E tá aqui a nata. Então, dentro da nata, ele tá mais pra baixo. Não significa que ele seja um Zé Ninguém. Aham. Significa só Sim. que não tá tão famoso assim. Só que não Só que não isso. perdurou muito o legado deles, porque cara, provavelmente É. a maioria nem sabe quem são esses dois, né? Uhum. Não Mas- diminui o feito dele. Mas claro, só... tiveram importância histórica, claro. Bom, próximo da lista, o Tarek, nosso abatedor Tarek aí. Nossa celebridade dentro da comunidade brasileira hoje, né, cara? O que vocês Uhum. acham do Tarek? Eu diria que o Tarek, junto com o CJ, eles são, na atualidade, quem a gente pode acompanhar. Pelo menos aqui no Brasil. Eles dois são quem a gente pode acompanhar assim mais de perto. Tem outros que também, né? Tem os Legolas, tem uma galera que tá maneira. Só que esses dois são os que ficam mais visíveis na mídia pra gente, né? Na mídia eu digo no YouTube, no Instagram. O Tarek pegou uma marca histórica muito rápido. E por causa do trabalho dele, que ele trabalha no PC, né? Então, pra treinar é uma coisa mais tranquila. Você consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. E aí, o que a gente faz? O que a gente faz? Mas tranquilo, só pra deixar claro, tranquilo entre aspas, porque, porra, pegar também. Ele tá na busca de pegar o 40/40 de skill, né, Não, cara? o negócio que eu digo é insano, tipo né? assim, você não precisa, por exemplo, a galera tava questionando de bot, de macro. Mano, você tá treinando, velho. Você bota um boneco na full def, tem dois bichos te batendo, não tem perigo. Você só tem que ficar ligeiro pra não aparecer Shang, pra não te atraparem. Sim, sim. Mas assim, você não precisa de muito esforço como se fosse pra upar. Você Claro. só precisa tomar o cuidado de manter o ritmo a 1000 por hora, né? Sim. Tem um valor absurdo o gameplay do cara, o cara tá pegando skill pra caralho. Não foi a primeira pessoa a focar em punho, né, em soco. Eu tava pesquisando Sim. ali, acho que em 2006 teve um cara chamado Paladin of Hook, depois eu vou botar na edição ali. Ele foi o primeiro Hookster a focar em soco. Então ele foi o primeiro nível 30 de skill de soco. E ele foi o primeiro cara a solar o Minotauro da Montanha Solitária. Ele gastou, se não me engano, mais de 100 Life Fluids na época. Que assim, o Minotauro naquela amigo. época era um negócio assim, ó, monstro, tá ligado? Nossa. Uhum. Era E o uma Life Digimon. Fluid também era carinho, E né? era Acho que carinho, era 60 de GP. gold. Uhum. Então assim, tipo, o Tarek ele não foi o primeiro a fazer isso do Fist Fight. Que muita gente não deve saber, porque a Hulk é muito antiga, né? Então assim, tipo, tudo que a gente tem hoje, a gente já teve uma versão mais pré-histórica acontecendo, né? O Tarek, Mas, assim, gente- ele não foi o primeiro cara a pegar esse caminho do punho, mas ele provavelmente foi... E eu acho muito massa a parada assim, tipo, ele comprou os bracetes, ele tem os bracetes, e ele tem todas as jackets do mundo lá, mas ele upa no soco, né, cara? Então...
justamente pra mostrar que não é necessário, né? Não é necessário, ao mesmo tempo em que ele tá vestindo o bracete. Então, tipo, existe essa coisa meio polêmica, né, cara? Porque ele fala assim, tipo, não, as pessoas com sets normais conseguem se destacar. Eu tô usando o punho aqui, mas ao mesmo tempo ele tá usando o bracete pra tomar os hits, né? Então... Mas isso não tira, com certeza não tira o brilho dele, assim, é só, tipo, uma polêmicazinha aí, né, cara? Provavelmente ele é o mais, vamos dizer assim, entre os feitos mais recentes, mais atuais, acho que o dele é o mais chamativo. É o mais chamativo. De lavada, né? Fora o encontro também que teve em Hulk com ele. Muito bacana. Sim, que ele trouxe muita gente pra Hulk, né? Em questão de movimentar a comunidade, eu acho que ele tá mais pra cima, tá? No ranking. O que falar dele, né, cara? Ele é um grande amigo meu, né? Cara, do nada ele apareceu que é na comunidade, né? Já chegando, pegando todos os bracetes. Eu acho que, tipo assim, ele também é muito showman. Ele já chegou comprando todos os bracetes. A galera, pô, até um cara ali no Facebook comprando todos os bracetes. E, pô, coloca no grupo aí, vamos trocar ideia com o cara pra ver qual é que é. Porque, querendo ou não, esse mercado de bracetes aí, cara, a galera costuma ficar um pouco com medo de ter algum ladrão e tudo mais. Já teve bastante história sobre muito isso. golpe, né? A gente colocou no grupo, né? Ele explicou a situação dele, explicou o que ele quer fazer. E a galera abraçou ele, né? Porra, é um dos caras mais ativos na comunidade. Ajuda bastante o pessoal. Mas, cara, é um grande showman. Acho que vai muito longe. Ele tá há um ano, sei lá, um pouco mais de um ano aí treinando. Acho que, tipo assim, ainda vai mais longe. E, cara, já tá deixando o nome dele aí, né, cara? O que a gente passou com a Debov, hoje a gente passa com o Tarek. Se for parar pra pensar em termos de showman, né? Eu acho que ele tá quase lá. Um dia provavelmente ele vai chegar no S, mas eu acho que ele tá no A hoje, cara. Eu acho que sólido tá no A. Trouxe bastante gente pra Hulk. Trouxe uma maneira nova de treino pra Hulk, né? Sim. Um método novo de treino. Isso com certeza chamou gente nova, chamou o Hooker de volta, mudou a ideia de vários Hookers. Eu concordo. Tem que deixar ele mais pra cima mesmo. Próximo da lista, Esporro. Foi o destaque absurdo em Chimera, né? No servidor que ele jogava. Foi o primeiro brasileiro que ficou realmente famoso por pegar nível, por mais que ele nunca tenha chegado no nível 100. Eu acho que ele chegou até o nível 70 ali, enquanto estava disputando ativamente entre os melhores, né? A Debov, o Sunrise. Para os brasileiros, inclusive eu vou falar um pouquinho aqui sobre a visão brasileira da coisa, né? A gente está muito enviesado pro Brasil, né? Porque somos 3 brasileiros comentando sobre a Hulk Guard brasileira. Então, assim, vai ter muita gente aqui que os gringos provavelmente nunca ouviram falar, mas pra gente são grandes nomes, né? Os primeiros brasileiros que pegaram nível 100, os primeiros brasileiros que disputaram ativamente no topo, né? Os caras que falavam assim, tipo, pô, não, o Brasil realmente, um país de terceiro mundo com internet de escada de merda, consegue, tipo, disputar com os caras que estão, porra, lá no topo, assim, sabe? E eu acho que o Esporro, ele teve esse apelo, assim, ele teve também a guild dele, que foi uma guild que ficou conhecida mundialmente ali, o pessoal se reunia a fazer screenshots. Foi uma parada muito, muito legal, um movimento de Chimera muito legal numa época que só se falava de Antica, né? Então acho que o Esporro, ele teve um grande impacto na comunidade Hulk Guardiana brasileira. Cara, eu lembro quando ele apareceu, né? Quando ele já começou a se tornar público na comunidade, a galera abraçou mesmo, né? A causa, tipo assim, pô, brasileiro e tal, a galera sempre gostou muito dele, do que ele fazia e tal. É um cara super gente boa. Eu lembro, acho que ele foi fazer até eu fui no médico, algo do tipo assim, que a galera ficou até preocupada e tal, acho que ia fazer alguma cirurgia, mas, pô, a galera adora ele, não tem como não gostar dele, né? Não sei se você já chegou a conhecer o Esporro, né? Cara, mas é um cara sensacional. Conheço por nome, tá ligado? Tipo, porque eu sei que ele é o tiozão de Hulk Guard, né? Ele sempre ficou conhecido, porque acho que quando ele jogava lá ele tinha uns 50 anos, hoje deve ter uns 60 e pouco, 70 até talvez, quase. Mas ele era bem tiozão, enquanto tipo, tinha molecada jogando Tibia, ele tava lá bem tiozão, pô, 50 anos, vou jogar aqui e vou pegar o top nível. Cara, era muito foda, era muito emblemático, assim, né? Eu acho que é um nome que ele tem destaque, talvez não tanto destaque quanto o Sunrise, obviamente, porque o cara é um monstro, né? É insano o nome do cara. Mas eu acho que com folga dá pra botar no ar, tá ligado? Acho que a gente tá no caminho legal por enquanto. Próximo nome na lista, Krysny. Krysny foi, durante muito tempo, mais tempo do que eu consigo me lembrar, o top player de levels, né? Enquanto o Liver era um bebezinho ainda. Krysny foi o cara que começou a pegar assim, ó, níveis numa maneira nunca antes vista. O pessoal fala muito da Debov, mas depois, tipo assim, a Debov foi esquecida depois que o Krysny chegou e começou a comer XP no café da manhã. O cara ficava, tipo, mais de 20 horas upando. Provavelmente foi o primeiro botter assumido, assim, ele falou,
tipo assim, ele nunca falou por si mesmo, mas o pessoal sabia. Todo mundo sabia que o Krisen era bot, ponto final, né? Mesmo assim, o cara nunca foi banido, até hoje tá aí. Quando pessoas começavam a disputar ativamente com ele nos rankings, ele criava bots menores pra atrapalhar o cara. Então, assim, tipo, ele não era o bot, ele era o mestre dos bots, assim. O cara, ele manipulava bots em outros mundos pra atrapalhar a concorrência. E ele conseguiu se manter durante anos e anos aí nas tabelas de Hulk. Ele era tipo um Dick Vigarista inteligente, né? Ele foi o nosso Dick Vigarista de Hulk Guard, exatamente. Cara, até hoje em dia, as pessoas olham ali o ranking de Hulk Guard e vê, tipo assim, cara, que querendo ou não, ele é um divisor de águas ali. Quem passou ele tá em outro nível, quem ainda não passou, daqui a pouco vai passar. Mas com certeza tá em uma pegada muito boa de level. Eu que acompanho essa galera que já tem upado com muita frequência, cara, é muito difícil passar ele, né? E ele tem um monte de polêmica, né, cara? Se eu não me engano, ele colocava, tipo assim, makers pra atrapalhar quem tava chegando perto dele também. O cara era bizarro, né? Foi ele que o Aaron não conseguiu matar, certo? Foi ele que o Aaron não conseguiu matar. Ele matou um vários makers do Krisen, mas... É um bot bom, hein? Um bot bom. Meu amigo Cruz Credo. E agora? Então, assim, eu acho que tem esse lance, tipo assim, todos os high levels de Hulk, existem duas marcas para eles, né? Passar o nível 100 e passar o Krisen, né? São as duas coisas que, tipo assim, os high levels pensam, né? Só isso já joga a barra do cara lá pra cima. Mas, por exemplo, eu sei que quando esse vídeo for visto pelo Gladir, o cara vai ficar puto da vida porque eu tô botando bots aqui na lista dos impactos. Sim. Mas, cara, não adianta. O cara, ele pode ter boteado, mas ele trouxe impacto pra Hulk, tá ligado? Eu acho que não são as pessoas boas que têm impacto. Pessoas más também têm. A gente tem seres humanos que impactaram de maneira esquisita o jogo também, né? Fazer o quê? Eu acho que hoje o Krisen, ele é uma cicatriz em Hulk Guard, assim como tem um monte, principalmente quem tá ali atrás dele depois, ó, que é CrossFox Save, Cave Head, são cicatrizes que mostram que a Cipsoft errou muito na história e tá aí até hoje. E, tipo assim, isso não é nossa luta, é a luta da desenvolvedora do jogo. Né? Exatamente. A culpa não é nossa, a culpa é do jogo. Mas tá lá, tá mostrando um passado ruim de Hulk Guard, que a galera ficava de bot 24 horas e tudo mais. Hoje em dia tem muito menos, mas ainda tem. E eu acho importante ele na comunidade para mostrar que, tipo assim, teve isso, a gente passou por isso, mas a gente tá lutando pra não ter. Krisen, hoje a gente tem a versão atualizada dele no Liver, né? Mas assim, tipo, ele foi primeiro. Tipo, sim. Ele trouxe esse aspecto rusher agressivo, experiência, e que ninguém conseguia chegar no cara. E quem chegava perto de chegar no cara, o cara ia lá e dava uma paulada e botava o cara pra baixo. Então, eu acho que ele foi impactante, sim. O nome dele repercute até hoje. Só que eu acho que ele não trouxe coisas muito positivas pro jogo, né? Então, mas claro que impactou, né? Não sei se eu boto ele num B ou num C. O que vocês acham? Cara, por ser marcante, talvez coloque no B, mas aí depois deve mudar também, não sei. Vamos colocar no B, depois a gente dá um... daí a gente vai repensando, a gente bota mais pra cima, mais pra baixo, né? Temos a dupla também dos abusadores do bug de pesca, né? São os dois caras que hoje estão no topo do ranking, exatamente por uma falta de gestão da CIP, né? Por uma falta de competência, de pulso fraco ali, né? E os caras até hoje não foram punidos, né? Eles são, como o Miguel falou, perfeitamente, uma cicatriz na ilha de Hulk, né? Que estão ali até hoje para mostrar como é que era essa relação da Cipsoft com o Hulk Guard, com o jogo em si, com punição de jogadores, como os jogadores eram muito punidos muito fortemente e como outros ficavam mais soltos, assim, faziam o que queriam, né? Eu já fiz alguns testes nas calculadoras que a gente tem online, né, sobre o Tibia, e assim, é um negócio absurdo para você conseguir passar esse bot safado. Os dois. É coisa de você ter que pegar, sei lá, 5 mil peixes por dia durante um ano e mais um montão, tá ligado? Sim. Direto, todo dia, sem parar, você conseguir se igualar ao skill dele. Então, sei lá, mano, são umas coisas meio sacanas que a CIP poderia muito facilmente tirar. Não, e assim... Dá muita dó dela não arrumar isso, né? Dá. E outra, a mecânica de fishing no Tibia hoje é ultra defasada, porque, tipo assim, tu vai tendo uma curva ali de melhoramento de pesca, né? Tu vai pescando e vai melhorando tua skill ali. Uhum. E a skill, ela te ajuda a pegar peixes. Até o nível 70. Então, assim, tu chega no topo da skill, no topo de optimização da skill, no nível 70 de skill,
e depois tu não tem mais nada, cara. É uma skill muito Sim. idiota de... Tipo assim, é claro que ninguém vai pescar no Tibia hoje, porque o pescar dá o mesmo peixe, tu consegue melhorar a tua skill até o nível 70, onde tu ganha 50% de chance de pescar um peixe e depois não sobe mais o negócio. Então assim, tipo, é caro de upar também, né? Então esses caras, eles abusaram desse bug e ficaram tão pra cima nos rankings, porque eles não pescavam sem minhoca, né? Então, assim, são coisas pra se pensar, né? Cara, eu acho que os dois estão no mesmo nível, porque é a mesma luta, né? Quando você lê o nome dele, você vai lembrar do bug da pesca, vai lembrar que teve esse erro na Cipsoft. Eu acho também, tipo assim, por mais que o CrossFox tenha passado que o Cave Hatch, né? Mas, cara, um nome liga o outro, entendeu? Sim. É que eu acho isso, que assim, cara, mostra... mas é que eu acho que assim, existe uma diferença de perfis, tá? Enquanto o Cave Hatch, ele ficou upando quietinho na dele, tá ligado? O CrossFox, ele já era mais expansivo, ele tinha essa parada, esse lance dos tenebrianos, de criar evento, então assim... Eu acho que ele acabou ficando mais conhecido. Hoje eles são cicatrizes que são conhecidas pela mesma coisa, tá ligado? Só que eu acho que por personalidade o CrossFox acaba ganhando um pouquinho mais de destaque. Então assim dá pra subir um pouquinho de ranking, eu acho. Nessa ideia dá pra subir mesmo. O que você acha, Caio? Eu acho que se a CIP deletasse os dois eu ficaria feliz. Mas ao mesmo tempo, claro que é legal ver um hooker em primeiro, segundo na tabela. Mas é chato quando você sabe que eles abusaram de bug. Isso acaba denegrindo muito a imagem que a gente tem, né? Quanto isso chama atenção, ou chamou atenção na época, porque foi com bug. Tipo a e mesma foi coisa phishing, que... né? Que é um skill muito meme, né? Porque, por exemplo, o Chris, Sim. ele tá lá em cima, mas foi por nível. O nível, Mas cara, foi- é o é principal nível, do Tibia, pô. né? E o phishing, cara, é uma coisa que tá meio esquecida, assim. Eu não sei, eu acho que eu colocaria o CrossFox, acho que num D, talvez, e o Cave Hatch um pouquinho abaixo, mas não muito abaixo, no E. Acho justo. Não pode... Eu não sou muito a favor de deixar lá em cima. É phishing, né, pô? É, phishing. A gente upa só... Não foi pelo a gente só abuso upa em phishing si. porque... Exatamente, não foi pelo abuso em si, mas foi pela skill do phishing, que é uma skill meio que... Uma skill... whatever, né? Próximo da lista temos Voodoo Rhythm, que foi o primeiro brasileiro que alcançou o nível 100, né? Quando todo mundo achava que Esporro ia ser o primeiro a pegar o nível 100, o Esporro deu uma parada, deu uma desanimada ali antes, e o Voodoo passou com um trem locomotiva ali e conseguiu pegar o nível 100, né? Claro que não antes de ser ameaçado pelo Sunrise, então foi... Hoje a gente sabe que o Sunrise era um cara agressivo e que intimidava os rivais, é por causa de um texto postado pelo próprio Voodoo, então... ele teve essa importância de desmascarar o Sunrise para as gerações futuras, né? Provavelmente usava bot, né? Chariava e o pacote completo, né? Que aí depois a gente começou a perceber que todos os tops faziam de forma igual, Era né? padrão, né? E era o padrão que a gente não percebia esse padrão, né? O Voodoo foi o primeiro nível 100. O que vocês acham do Voodoo, assim? É um nome que ele perdurou ou é um nome que logo se esqueceu? Eu não o conhecia. Peço desculpas. Não sei se é por Então já mais infelicidade minha não. ou por falta de procura também. Não, Caian, tá é o termômetro aqui do vídeo, tá ligado? Se tu já ouviu o nome é porque é lá em cima. Se não ouviu é porque é embaixo. Aí lascou. Eu sou o que menos sabe, pô. Ah, cara, ele foi o primeiro que o brasileiro pegar nível 100. Ele foi... O Sunrise ameaçou ele, né? Então só daí você já tem que respeitar o cara. Não é qualquer um que ele vai ameaçar. Com certeza o cara tava enchendo o saco dele. E... infelizmente usava bot, mas eu acho que ele tem o seu valor, cara. Ele tem o seu valor. Dá pra colocar pelo menos ali junto com um D. Eu acho que um C seria melhor, mas a gente pode descer pra um D, tá? Eu concordo, eu acho que é um C ou um D. Ele não é nem de longe tão impactante quanto o Krisny, mas pros brasileiros ele foi importante o suficiente pra conseguir um C, assim, sabe? John Cavaleira. John Cavaleira foi outro brasileiro que disputou ativamente o topo da tabela mundial, né? Só que eu acho que ele, ele disputou ativamente, ele pegou o nível 100, se não me engano ele foi o 5º nível 100 de Hulk. Mas, assim, já não teve tanto impacto quanto o Voodoo, porque ele já não foi o primeiro a pegar o nível 100. É um cara que eu acho que é menos controverso nessa questão de bot, né? A comunidade falava menos dele do que do próprio Voodoo, só que foi um cara que ele não foi o primeiro a pegar o nível 100. Ele estava disputando ativamente, assim como o Esporro disputava ativamente o ranking, só que num tempo que o Hulk já estava perdendo aquele brilho de 2006, 2007, sabe? Eu não sei, assim, eu acho que eu colocaria ele mais para um D, assim, junto com o Cave Hatch, porque ele teve impacto na época, acabou que hoje em dia já não tem mais impacto nenhum, assim. Dá para colocar ele até no E. Eu acho que ele não tem tanto nome assim quanto o CrossFox, né? Justo. Do Coise é um nome que se destacou lá no começo de Antica, lá pra 2000, que o cara era um dos tops, mas e depois disputou durante anos e anos os primeiros lugares, mas nunca batendo no Sunrise ali, disputava com Python e tal, e acabou o nome se perdendo, assim, não se tem entrevista do cara,
não se tem screenshot do cara, eu botei esse bonequinho como eu imagino ele, mas provavelmente nem se vestia assim. É um cara que é totalmente esquecido, assim, eu não acho que não dá nem pra falar muito dele, dá pra botar só no desconhecido, cara. Tipo assim, é um nome que a gente sabe que existiu pelos screenshots dos rankings, mas que fora isso não tem nada atrelado ao nome dele, né? Então, só pra gente mencionar ele aqui rapidinho, do Koise, mas pra botar ele no desconhecido, porque realmente... De boa. É um ótimo exemplo. Depois dele a gente tem o trio de Antica, né? A Lady Kelly, mãe, o Kurt, pai, e o Python, filho. O Python disputou ativamente com o Sunrise durante muito tempo os rankings de Antica, né? E depois acabou ficando pra trás. E hoje ele tem 3 char acima do nível 120 porque ele queria passar o Sunrise 3 vezes, né? Então é um cara que... Ele é engraçado, pô, eu já conversei com ele, um americano muito gente boa, assim. E é um cara que é admirado por muita gente, assim, sabe? Só que eu acho que o nome dele não ficou tão conhecido quanto Sunrise e Debov. Eu acho que eu colocaria ele fácil num A. Mas não sei, eu quero ver a opinião de vocês também, né? Não sei o que vocês acham a respeito disso, mas acredito que o Chris ele ficou mais marcante no ranking do que o próprio Python. Verdade. Sim, só que assim, que eu acho que o Python ele se encaixa em 2 aspectos. Então assim, tipo, existe essa questão dos níveis, que o cara, tipo, disputou top nível de Antica, claro que não o global, né, mas de Antica, né. É porque antes o global era Antica, né, então ele disputou o global, né. Sim. Logo ele foi passado por incontáveis Rookstars e hoje em dia ele já não é um nome mais tão proeminente, né. Tanto porque também ele não focou em um char só, ele focou em 3, né, então hoje em dia o cara tem 3 120, né. Mas ele também tem um aspecto roleplayer também, então é uma coisa que eu vejo muito da família do Python, né. Os caras eram muito roleplayers, daí conversavam, tipo, criavam amizades. Eu acho que, tipo, isso é uma coisa legal. Ela acaba não perdurando tanto, concordo, tipo assim, num ranking de impactos é uma coisa que vai ficar mais abaixo mesmo, porque o roleplay é uma coisa muito pessoal, assim, né? Mas é uma coisa que trazia um brilho a mais pra Hulk. Eu acho que o roleplay... coisas que se perderam em Hulk. Pô, o roleplay é a primeira delas, assim, sabe? Uma coisa que antigamente o pessoal entrava pra encontrar com os amigos, pra conversar. Vamos lá pra cave, treinar um pouquinho e conversar um pouquinho. Hoje em dia já não tem mais isso. Hoje em dia, tipo, é skill level, sabe? Tipo, não se tem mais isso. Eu acho que eles são mais importantes nesse aspecto roleplay, os 3, tá? Eles são mais importantes no aspecto roleplay. Pô, a Lady Kelly era a mãe do servidor, né? Todo mundo, mãezinha, mãe, não sei o que. O Kurt também era o paizão, né? E o Python era o filho proeminente que estava lá disputando, tipo, ele era a vertente mais power gamer de uma família roleplayer. Então acho que assim, os 3 tiveram impacto sim em Hulk, mais em Antica, concordo com o Miguel, mais em Antica do que em Hulk global, né? Mas eu acho que é um trio interessante, assim. Tanto que eu fiz vídeo dos 2, né? O Kurt ainda não fiz, mas vou fazer um dia, talvez. Eu gosto muito desse trio, tá ligado? Eu acho que mas concordo que a níveis globais ele não foi o pica das Talvez galáxias. dê Assim, pra não colocar chega... ele um pouquinho mais acima do que os outros 2. Não sei. Eu acho também. Eu acho que o Python vai um acima dos outros 2. Só não sei onde eu vou botar o Python. Esse que é o problema, né? Talvez no B... Crisne, ou talvez C, Voodoo, não sei, eu tô nessa dúvida. Cara, assim. Talvez ele no B e os outros 2 no C. É porque realmente foi uma coisa assim. É fogo, cara. Porque Foi mais igual, pra a gente vai Antica, né? colocar- Não foi uma coisa muito global. Ficou lá em Mas Antica. então, Pra todo mundo tava lá, era uma coisa muito real e muito forte. sim, Mas só pra que quem tava de fora, era mas- uma família feliz que você via e acenava. mas assim, tipo, concordo contigo. Mas o negócio é o seguinte, cara, entre 2004 e 2006, cara, o Hulk Guard era Antica, tá ligado? O que vinha pra gente de notícia, de não sei o que, daí Isara começou essa cultura de, tipo assim, opa, outros servidores conseguem contestar Antica? O que é isso, tá ligado? Que foi a importância da Debov nessa lista, né? Mas antigamente as coisas eram muito Antica, então acho que eles ficaram tão famosos assim, tão famosos quanto nenhum outro servidor específico vai ficar, porque, cara, Antica na época era, porra, top de linha de Hulk, assim, né? Existia a cultura Era de Hulk Hulk, de Antica, basicamente. não existia nas outras, né? Eu Cara, não sei, depois a gente revê eles, mas a princípio deixar um cara, não depois a sei. gente vai ter que rever, porque igual a gente tava falando sobre impacto global. O Spore ele teve um impacto grande, mas ele não chegou a bater nesses caras igual o Krisner mesmo, ele não bateu de frente, né? Foi complicado a gente começar a ranquear agora, né? É igual o CrossFox Rave ali, cara. Vai ficar meio que pra sempre ali, e aí, tipo assim, já tem alguns nomes ali acima dele, igual o Voodoo. A galera nova já tá meio que esquecida, mas, porra, antigamente ele ajudou bastante a comunidade. É fogo, então. Acho que a gente vai colocando, daqui a pouco a gente vai arrumando, mexendo, né? Cara, é difícil fazer essa lista. Nossa, pensei que ia ser mais fácil, tá ligado?
Agora temos um que... ele é muito único, tá ligado? Eu não sei como é que a gente vai encaixar ele, tá? Eklund Rook. Eklund Rook, tipo assim... eu só queria fazer um pequeno parênteses aqui, antes de falar do Eklund. Existem os rooksters que se destacaram pelo nível. Existem os outros que se destacaram por mecânicas ou exploit, coisas específicas. E existe o Eklund Rook, que ele representa um tipo de rookster que não ficou famoso no geral, que são os pesquisadores de mistério, né? Então, assim, os caras que pesquisavam mistério, queriam pegar a Sword of Fury, e queriam descobrir o mistério do Minotauro Solitário, que é uma coisa que ela dava muita... esse roleplay de investigação dava muita vida pra Hulk antigamente. Só que os caras, como não descobriram nada ao longo dos anos, acabou que, tipo, os caras sumiam, os caras não eram lembrados, os pesquisadores logo, tipo assim, eles não deixaram a marca deles porque os mistérios até hoje não são resolvíveis. Não são resolvíveis porque não existem, na minha opinião, né? Mas o Eklund foi o único cara que descobriu algo relacionado a uma possível quest, que foi o truque pra fazer a Sword of Fury desaparecer, né? Então, dos roleplayers de mistério, ele foi o único que conseguiu encontrar o caminho dele na lista aqui, e que é um cara que até hoje é lembrado por causa disso. Outra coisa que ele criou também foi o Tibia Khan, né? Que foi uma coisa, estrondosa, tá ligado? Então, acho que só pra essas duas coisas do cara, tipo, ele já é um puta nome pra botar nessa lista, só que eu não sei onde botar aqui, tá ligado? Cara, Pra mim S ou A, mano. Sem mim medo. eu coloco no S, fácil, porque, cara, o que ele fez, ninguém mais vai fazer ele já fez. Sim. Ele descobriu o negócio. Mas, tipo assim, vou dar um exemplo. Ele entre naquele quarto antes de você entrar no quarto do Minomager. Vamos dizer que você descobre essa chave pra entrar ali. Mesmo não entrando na sala do Minomager. Tem uma salinha ali intermediária, né? Cara, tu entrou, tu foi o primeiro a conseguir aquilo. Tu já tem seu nome, né? Ninguém mais vai conseguir Cara, o que ele fez, né? Ali, cara, ninguém mais vai conseguir fazer a mesma coisa. Vocês pensam só na logística, pra você ficar andando quadradinho por quadradinho e anotar, eu passei por esse quadradinho. Não, agora eu passei por esse quadradinho. Agora eu passei por esse e por esse. Cara, é um projeto de 6 meses de vida. O cara, tipo assim, durante 6 meses da vida dele, ele falou assim, não, eu vou andar por todos os quadrados de Hulk e eu vou descobrir os dois não, né? Eu vou descobrir o quadrado que faz esse truque. Que precisa. E na época ele achava que era só um. Mas depois ele começou a teorizar que era puta merda, talvez sejam 2 e talvez eu passe muito tempo da minha vida aqui, tá ligado? Mas em 6 meses ele conseguiu descobrir. E um projeto, tipo assim, de uma pessoa só. Ele não passou esse projeto pra nenhum outro e, cara, ficou tentando sozinho, cara. É maluco. Tipo... mas ele representa muito bem o que eram os caras que teorizavam. Pô, tem gente que, pesca até hoje lá naquela cave lá do Troll, cara, da cachoeira. Tem gente maluca, tá ligado? E ele, dos malucos, ele, tipo, foi o maluco que acertou, tá ligado? Só que assim... Pra mim é S. É S. Só que daí, assim, eu quero trazer outra questão também. É um cara que, tipo assim, fez uma coisa que nenhum outro Hulkster nunca fez e nunca vai fazer. Mas o que a descoberta dele hoje traz de impacto pra Hulk? Tipo assim, sendo bem sincero, tá ligado? Tipo assim, pô, hoje a gente sabe como fazer a Sophie desaparecer. Mas e aí, tá ligado? Tipo, foi uma descoberta interessante, mas ela não impacta tanto em Hulk, né? Eu acho que tanto a pesquisa e a descoberta dele, quanto o bagulho de gravar vídeo lá, que ele é... Como que é o nome? Tibia Khan? O Tibia Khan. É isso? O Tibia Khan, Isso, tanto um quanto o outro, as duas coisas que ele fez são incríveis. Incríveis. Não vai acontecer uma coisa assim tão legal, as pessoas não vão fazer algo tão legal assim de novo, só que ao mesmo tempo ele não ficou famoso. Eu acho que os feitos dele ficaram mais famosos do que ele. A gente fala hoje, olha, eu sei como tira a Spike Sword de lá, mas a gente não sabe quem inventou esse negócio, entende? O nome dele não ficou tão marcado quanto os próprios feitos dele, eu acho. A criação, a parada da criação ser mais famosa que o criador, né? Não sei, eu acho, tipo assim, por mais que ele tenha feito algo que hoje em dia não serve pra nada, né? Você fazer a Sword of Fury desaparecer, cara, você é o Kigard, cara. Todo mundo aqui é Hulk, cara, se você não acha isso algo foda, acho que você pode ir pra mim. Porque, realmente pra todos os Hulks, isso daí foi algo sensacional, eu me lembro quando um amigo meu veio de Menera e, tipo assim, falou assim, cara, olha só o que estão falando nos fóruns, tá, não sei o que. E ele fez o truque, cara, eu arrepiei, a gente ficou a madrugada inteira acordado tentando descobrir mais a próxima etapa, tá ligado? Porque parecia muito que era uma primeira etapa pra uma quest e a gente ficou maluco, cara. Tipo assim, eu acho que foi meu dia que eu mais fiquei pilhado jogando um jogo, tá ligado?
Então, assim, existia esse lance de ferver o sangue, essa investigação da SOF, e o cara foi o único que descobriu alguma coisa sobre isso, né? Só que o nome dele mas é isso que o Caian falou, porra, perfeitamente. O truque ficou muito famoso, o player que descobriu o truque não ficou tão famoso assim. Tanto a gente fala, pô, Sunrise, todo mundo sabe. Eklo. Porra, quem é Eklo, tá ligado? Não sei, tá ligado? Tipo, eu não sei, eu acho que talvez um A ou talvez um B. Eu não sei, assim, onde ele se encaixa, mas eu acho que um S não, porque, cara, o S, tu tem que falar o nome do cara e o cara... O S é fogo. Put. Vamos falar assim, vai. O feito dele no A. O personagem dele no B. Vamos deixar no B, então. Temos os irmãos FDR, né, que são os dois rooksters brasileiros que eles eram irmãos, se não me engano, da cidade de Itajaí, Santa Catarina. Eles foram dois tenebrianos que disputaram ativamente ali o topo da tabela mundial como dois brasileiros, né? Se não me engano, Ferumbras of Tenebra, ele era conhecido como Sacudo de Tenebra, depois tomou o name lock, teve que mudar de nome, e depois ele foi banido, e o filho de Hookigaard escapou desses banimentos e continuou upando, né? Enquanto o irmão dele foi banido. Foram dois caras que disputaram, mas eles nunca pegaram um marco histórico, né? Tipo nível 100, nível 200. O que vocês acham deles? Vocês se lembram do nome deles, assim? O filho de Hookigaard e o Ferumbras de Hookigaard? Cara, Ferumbras eu lembro por ver no site. Você acredita? Uhum. Porque eu achei legal o nome. Mas nunca soube da história. Cara, são duas pessoas que, tipo assim, são figuras importantes, né? Foram, de certa forma, personagem ali da história. E aí também não pode descartar, né? Eu colocaria... não sei qual parte colocaria ali. Talvez no ali, junto com aquela galera ali também, que não dá pra esquecer. Eu acho que o Ferumbras eu colocaria um pouquinho acima, porque ele foi mais comentado, ele foi deletado, o delete dele virou notícia na comunidade. Foi o cara que tomou o name lock, então acho que assim, tipo, tem mais coisa atrelada a ele, dá pra botar ele num E, eu acho que dá pra botar o irmão dele num F, talvez, porque o irmão dele existe até hoje, mas não é tão falado quanto foi o Ferumbras, né? Aí depois temos o Gauss, né, que foi o primeiro... a gente tá falando muito de brasileiros que se destacaram, né? Antes do Esporro, eu não sei se o pessoal sabe, mas antes do Esporro ser o brasileiro que, todo mundo falava, esse cara vai chegar no Sunrise, tal, não sei o quê, existia o Gauss, que enquanto tava todo no nível 40 por ali e o Sunrise tava no nível 60, o Gauss, ele tava disputando ativamente entre os melhores no nível 40, é o brasileiro, né? E ele acabou dando um rolo. Assim, eu não sei exatamente. É muito. Agora diz que me diz, tá? Porque eu não sei exatamente como é que foram as informações, né? Mas eu sei que o Gauss, ele teve problemas na vida pessoal. Acabou passando o boneco dele pra mainland no nível 40, o que foi, um absurdo, assim. Já, tipo, passar um Sunrise pra mainland, sabe? Tipo, de nível, assim, uma questão insana. E depois ele acabou voltando, aí se rucou, se matou até nível 1, daí voltou. Ele era bem amigo do Loki. Existiam boatos que o Loki, ele e o Virgílios eram a mesma pessoa. Foi um cara envolto por polêmicas, mas foi um nome que acabou não se perdurando muito, assim, sabe? Tipo, ele foi muito famoso na época e depois ele já acabou, assim. Vocês se lembram alguma coisa sobre o Gauss, assim? Caia, você lembra de alguma coisa? Não, desculpa, não lembro. Não conheço esse cara, musical. Gauss é de Calmera também, né, cara? É fogo, eu tenho um carinho grande por ele, mas infelizmente, na época, eu não sabia muito sobre ele, né, cara? Então isso vai se perdendo, igual o do Cois e tudo mais, essa galera, muito das antigas aí, quem não continuou, igual Sunrise continuou, realmente ficou meio que esquecido, né? Uhum. Eu colocaria ele também junto com o do Cois. Com o do Cois, né? Faz sentido. Não dá nem pra avaliar, porque, tipo assim, a gente tem... aquela coisa do diz que me diz, mas no final das contas mesmo a gente não sabe absolutamente nada do cara, né? A gente sabe que é brasileiro, mas é isso, né? Uhum. Agora vamos entrar no, talvez, o nome mais polêmico dessa lista. Gecko foi o cara que trouxe o arsenal absurdo que a gente tem hoje em Talera, né? Foi o cara que descobriu o bug que possibilitou trazer itens absurdamente poderosos de mainland para Hookigaard. Agiu em cima de uma falha absurda da Cipsoft, que não pensou no impensável. O cara descobriu no test server e acabou trazendo durante os 3 primeiros dias da implementação do server, né? E o cara, tipo assim, os itens que o cara trouxe até hoje fomentam um comércio insano que não existe nenhuma outra Hook que não de Talera, e alguns itens também em Antica que a gente pode falar também, né? Gecko, vocês já ouviram esse nome? O que vocês pensam sobre? Eu sou meio neutro com as coisas, isso é uma coisa bem engraçada minha. Não sei se é porque eu sou professor, porque eu sou mais pacífico, sei lá. Mas assim, eu não uso Brasset, eu não uso, embora eu jogue em Lobera,
e sempre tenho a chance de comprar alguma coisa ou outra, eu não ligo. Eu não ligo, eu gosto de ficar brincando de kataninha, de ficar batendo devagarzinho. Mas ao mesmo tempo, eu acho legal que tenha esse acesso a coisas mais fortes, porque isso trouxe um certo ar de curiosidade pra Hooked, sabe? Isso trouxe bastante gente curiosa pra Hook. Então é melhor trazer gente curiosa do que não trazer ninguém. Uhum. E agora quem fala, por exemplo, que os itens estragaram, porque, pô, a gente é muito mais forte do que os bichinhos são. Mano, vai chegar um ponto que os itens não mudam muita coisa, sabe? Porque como a gente tem esse esquema de que o Char vai ficando mais forte, vai upando de level e vai tendo o ataque power, sei lá, vai subindo junto com ele, vai chegar no momento que ter item bugado e não ter item bugado muda muito a vida. Chega num teto, né? Vai ter um momento que assim, você vai matar o rato com uma espadada, matar a Spider com uma espadada, é isso aí, pô. Então, sei lá, eu não me importo muito com isso, não. Acredito que o Gecko ele esteja meio que no mesmo patamar ali do CrossFox Rave. Eu acho que ele fez algo muito importante, mas está ao mesmo tempo assim, no lado negativo, né? Ninguém mais, acredito eu, tomara, né, que aconteça isso novamente. Ele trouxe itens, porra, insanos, e hoje em dia a gente vê que não tem tanta diferença assim. É à toa que Talera que não tem 30 level 100 lá. Porque se fosse fazer tanta diferença, todo mundo ia ser level 100. Sim. Mas não tem jeito. As caves de Rookguard são muito limitadas. Você não vai bater 30, 40k hora só porque você tem um Demon 7. Mas, cara, teve um monte de bug em Rookguard, só que o dele é o mais importante, porque ele trouxe algo bizarro para Rookguard, né? Mas eu acho que, tipo assim, ele tá ali junto com o D, ou então Não, Diria que o eu acho que o feito D é dele perfeito, ficou cara. mais famoso. O feito dele ficou mais famoso do que o nome dele. Exatamente, eu ia falar isso também. A gente pensa Sim, muito no sim. bug, pensa muito nos demon sets, mas não pensa no nome, né? E outra, né, cara, a gente, por exemplo, eu até botei bonitinho aqui o negocinho dele com os addons. Uma curiosidade, ele nem fez esses addons aqui, tá ligado? Ele poderia ter usado no char dele, ele acabou nem usando no char dele, ele deixou guardado lá pra vender um dia. Vendeu tudo a preço de banana, então não ficou rico também com esse bug. Tipo assim, é um cara que ele abusou do bug, cara. ele planejou a parada perfeita, o roubo de banco perfeito, e depois o dinheiro se perdeu e o cara não ficou famoso e acabou, tá ligado? Tipo Cara, assim, ficamos sabendo aí esses dias, né? e ficamos Ele sabendo colocou o esses dias. boneco dele no bazar, não tinha, acho que a montaria do urso, não tinha esse outfit aí com os addons. E aí depois acho que o Sony passou pra galera que ele tava querendo fazer um curso online, tava precisando de dinheiro. Eu falei, caraca, velho, que bizarro, né? É muito bizarro, é muito bizarro. Tipo assim, foi um cara que ele descobriu a mina de ouro e ele, tipo assim, descobriu a mina, falou, tipo, deu um joinha e foi embora, tá ligado? Tipo assim, isso aí, tá ligado? Mas eu entendo também essa falta de visão, assim, de criar-se uma fortuna em cima desses itens e tal, porque ele é um cara que não tá nem aí, tá ligado? Tipo assim, foi um cara que ele descobriu esse bug, abusou, mas tipo assim, ele não tem esse amor por Hulk, assim, ele não tem essa parada mais que a gente tem, assim, tipo assim, não, se eu tivesse um Demon Shield em Hulk, pô, minha vida seria diferente. Cara, ele tá meio que cagando pra isso, sabe? Ele não dá muita importância. Tanto que eu conversei com ele, ele falou assim, daí eu perguntei, cara, tu acha que pode rolar algum bug parecido em algum dia, algum descuido da CIP e tal? Ele me fala que ele tem certeza que vai acontecer de novo. Então, assim, é uma coisa que ele nem dá valor, tá ligado? Ele foi lá, fez, aconteceu e disse que, cara, provavelmente vai acontecer de novo. Ele não vê tanto valor nos itens que ele mesmo trouxe, sabe? É uma impressão que eu tenho dele, assim, sabe? É que ele enxerga o Tibia como um jogo. Ele fez o que ele achou que seria divertido. Brincou do jeito que ele queria brincar. E é isso, né? E depois se desfez a coleção, tipo, como se fosse nada, tá ligado? É muito bizarro, assim, sabe? Ele realmente não manteve nada, nem o próprio outfit, que, tipo, foi a marca dele, não era dele. É muito doido. Eu concordo com o Miguel, eu acho que eu botaria o conjunto com o CrossFox aqui, tipo, na lista de pessoas que abusaram de uma parada muito absurda na época, mas que hoje em dia, tipo, já não... Os itens estão lá e é isso, tá ligado? Por enquanto. Até o próximo Vamos dizer capítulo da que história. os itens tiveram mais importância do que o char dele, né? Sim, não, com certeza, com certeza. Os feitos passaram o criador, né? Eu acho que já dá pra não sair nessa linha de raciocínio, dá pra falar sobre o pote também, né, cara? Sobre pot também. Bug e tudo mais. Bem lembrado. Já resolve isso.
O Pot, ele talvez tenha sido mais emblemático porque ele levantou uma questão importante sobre a Sword of Fury, né? Um dia, do nada, um cara em Harmonia chegou com uma Sword of Fury na mão. E o pessoal, caralho, mas como assim? Meu Deus, o cara resolveu a quest. E ele botou essa linha na fogueira. Não, eu resolvi a quest, eu falei com o Aldi e o Aldi me deu a espada. E o pessoal ficou maluco, né? O pessoal ficou cercando o NPC e, pô, pelo amor de Deus, ai, não sei o que, tentando todas as palavras do mundo, assim, no Aldi. O caso começou a ficar tipo muito absurdo. Apareceu o GM voluntário lá. O GM falou: ah, não, o cara fez a quest, é isso aí. Só que o cara não sabia na época, né? O cara, sei lá, deu a informação na cabeça dele e falou: ah, bom, o cara fez a quest, ele matou o Mino. E daí foi todo mundo lá matar o Mino e tal. Tipo, e o negócio começou a ficar tão insano que a Cipsoft chegou lá e confiscou a espada dele. Então, assim, esse confiscar a espada dele acabou meio que fazendo com que o pessoal percebesse, não, pô, se veio a polícia dos itens do Tibia e confiscou a espada do cara, é porque essa espada não tem quest para ser feita, né? E isso matou a quest da Sword of Fury pra muita gente na época, né? Só que assim, dentro do Pot eu quero trazer outra questão. Não foi o Pot que trouxe os itens, tá? Foi essa tal da Slightia, que era uma jogadora de outro mundo, que ela tinha um charzinho em Harmonia também. E nessas, um tutor convocou ela lá pra Daracha. Lá em Daracha ela fez o feirão da promoção lá e foi teleportada de volta pra Hulk, né? E foi ela que deu uma porrada de itens pro Pot e a Sword of Fury. E o Pot, ele foi sagaz porque ele mostrou só a Spike Sword pra galera falando que era a Sword of Fury, né? Meio que pra testar uma teoria, eu não sei o que ele queria fazer exatamente, acho que pegar os louros, né, dessa... Ele pensou que não ia dar nada, eu acho, né? E mostrou a Sword of Fury, sendo que ele tava com Blue Robe, com Bo, com um monte de coisa, né? Então, eu queria saber a opinião de vocês sobre essa história específica e sobre esses dois personagens, né? Porque no final das contas foi Slight que trouxe, mas foi o Pot que conseguiu toda a fama, né? Cara, essa história ela é sensacional, cara. Acredito que o Revel jogou nessa época, assim. Mas, cara, imagina você entrar no seu boneco Hulkguard. Claro que antigamente tinha uma galera vendendo Mace ali no meio da cidade e tal, cara. Aí você vê, tipo assim, 3 vezes mais pessoas do que o normal. E a galera andando pra um lado e pro outro, e você vê uma Spike Sword ali, cara. Pô, cara, deveria ser muito bacana, assim, quem vivenciou isso, né, na época. Sim. Nossa, eu fico imaginando muito assim, isso. eu li em fóruns, e eu li nas notícias do TBBR na época, né? Mas essa história mesmo, eu não loguei em Harmonia pra ver, mas, cara, teve uma galera que logou e realmente, puta, cara, o cara realmente tinha Spike Sword, puta que pariu. E foi uma loucura, assim, o pessoal ficou maluco, né? E cara, eu acho que assim, o Pot é um dos, provavelmente o caso mais maluco de Hulk, né? E é o caso que mais repercute até hoje, né? O pessoal lembra Foi o primeiro bug que teve, certo? De conseguirem levar alguma coisa pra lá, ou foi a Scale Armor, que surgiu do nada? Cara, eu acho que se tu for parar pra pensar em termos de bug, o primeiro foi da Cimitarra, velho. Lá pra 6 ou alguma coisa. Pode crer. Acho que sempre teve item bugado. A gente que fala assim, não, porque o Gecko trouxe, porque o Pot trouxe, mas foram os dois únicos. Não, cara, teve muito item bugado ao longo da história, cara. Eu acho que esse é o que repercutiu mais por muito tempo, com uma história muito, muito bacana de ver, né? A primeira vez que você pesquisa, é isso que você vai achar. Você pesquisa Sword of Fury, você procura por Spike Sword com relação a Hulkert, você vai achar essa história. Não tem como, sabe? O nome do Pot ficou marcado, né? Diferente do Gecko que trouxe os itens, mas ninguém sabe quem é. Cara, tu pensa em Sword of Fury, tu pensa em Pot, cara. Tipo, foi o cara que botou a mão no item, né, velho? Por mais que não seja o item, né? Depois a gente descobriu, né? Não sei aonde eu colocaria ele aí, cara. Até porque acho que ele tem mais nome do que, deixa eu ver aqui, do que o próprio Voodoo, né, cara? Não sei. Eu também acho. Se o Voodoo tá em C, pode pôr em C junto com ele, não pode? Ou a gente desce o Voodoo também, né? Eu acho que dá pra descer o Voodoo. Cortilade em cima, o Voodoo embaixo, então, agora, né? O Pot botar no C, então. E a moça que fez a maldade fica junto com ele ou vai pra baixo? Cara, eu acho que vai pra F, porque ela foi a parte que fez tudo, mas acabou não entrando pra história, né? Ela vai pra F. Quem armou o circo foi o Pot, tem jeito não. Quem armou o circo foi o Pot. Porque, tipo, ela pode ter trazido todos os itens, mas quem teve a sagacidade de não mostrar a Blue Robe, de mostrar a Spike Sword, foi o cara, né? E ele que criou Ou seja, outro showman. Galera que entrar aí pra história, tem que ser showman, galera. A não gente tem jeito. A gente podia criar um ranking só dos showman, né, cara? Botar The Bob, botar o Tarek, botar o Pot. Olha, facilitaria talvez, hein?
Falando em showman, temos talvez o maior showman da lista aqui, puta. Aaron. Eu botei os dois trappers aqui, um do lado do outro, mas realmente eu acho que o Aaron se destaca por ser esse showman. O alquimista, ele é muito... Ele é um cara... Cara, eu conheço o alquimista, tá? É um cara genial. O cara, tipo assim, que ele pensa fora da caixa. É um dos poucos players, assim, que tipo assim, existe uma mecânica de fazer tal coisa. O cara vai lá, pega essa mecânica e, tipo, transforma em outra parada e tenta umas paradas novas. E eu acho que isso tem no Aaron também, só que o Aaron tem mais essa parada de autopromoção. Então, assim, foi um cara que sempre... O Aaron conseguiu gravar o nome dele mais forte na história e, cara, é o maior matador de bot de Rookguard, né? Então, o alquimista, ele também matou muito bot high level, mas ele não postava, ele era mais recluso, ele deixava pra si mesmo, tá ligado? Eu acho que o Aaron dá pra botar um acima do Alck, assim, sabe? Ou talvez dois, sei lá. O Aaron ficou muito mais famoso ao longo da história, né? O Aaron tem uma marca muito importante em Rook, né, mano? A gente sempre teve o convívio com os bots. A partir do momento que você tem finalmente alguma coisa que pode bater de frente contra os bots, que não é a CIP o sistema esquisito dela, isso é gostoso demais de ver e de acompanhar. Eu colocaria ele mais pra cima e o comparsa dele de outro lugar, um pouquinho mais abaixo. Não pelo desmerecimento, mas pela fama, pelo tanto que ele acabou ficando famoso, só por isso. Mas não chama de comparação não, cara, que os dois são meio que rivaizinhos. Deus o livre, cara. Depois o Alck vai me caralho, velho, me chamou de comparsa do Aaron, tá ligado? Não, assim, os dois, eles são trappers excelentes, mas eles não se bicam muito, tá ligado? Foi mal. Não, só me expressei mal, foi sem querer. Não, tranquilo. No meu pessoal, eu acho que o alquimista foi muito mais importante, mas eu sei que o Aaron, ele apareceu mais, ele foi mais showman, não teve jeito. Pô, eu gosto muito do alquimista, eu converso com ele até hoje. Um grande amigo meu, mas, cara, infelizmente ele não mostrou tanto o que ele fez, então ele não, tipo assim, não tem o nome tão forte como o do Aaron na comunidade. Sim. Né, tu conhece o Alck, tu sabe que o Alck é um cara mais, tipo assim, ele é mais introvertido, ele não tem essa parada do showman. Se ele fosse showman, ele estaria lá no topo, mas, cara, ele não quis, tá ligado, essa parada. E eu entendo e respeito, tipo né? Assim, o Aaron, ele trapava os outros, só que, tipo assim, o alquimista, ele fez um monte de coisa, cara. Ele tem item de bug, ele tem skill alto, que é, tipo assim, algo absurdo. Sim, ele treina. Pro level dele. Cara, o boneco dele mesmo é algo, muito antigo, né? Então, eu digo, cara, dessa lista, talvez ele seja um dos mais valiosos, assim, tá ligado? Tipo, se fosse botar num bazar, tá ligado? Sim. Cara, o Alck, ele tem muito skill, né, cara? Ele tem muito skill, tá se encaminhando pra nível 100, tá ligado? Tem história. É um char antigo. Isso conta. Só que eu acho que ele não se promoveu, tá ligado? Essa que é a parada que faltou. Assim. Pra mim, o alquimista, ele é muito mais hooker do que o Aaron, infinitamente mais hooker do que o Aaron. Acho que ele aproveitou muito mais o Rookguard do que o Aaron. Sim, mas, cara, o Aaron tem um nome mais... Amor em Rook é indiscutível. Assim, se fosse uma tier list de, as pessoas que mais amam o Rookguard, Gecko estaria lá embaixo, Aaron estaria embaixo também, porque a coisa dele sempre foi mais matar os bots, né? A mecânica da coisa, né? Inclusive ele matava também novato, né? Não só bot, no começo da brincadeira. Mas quem nunca, né? Atire aqui a primeira pedra que nunca matou um bot, um noob, né? Eu mesmo matei 4 aí, ó. Geralmente eu matava e depois recompensava. Eu matava, eu dava graninha, ajudava a upar de volta. Eu ficava Nossa, que tristeza essa parada de parar de cair coisa de morto, né, cara, em Rook. A CIP, né, mano, faz essas sacanagens com a gente. Acho que deveria cair. Bom, mas enfim, o Aaron, qual colocação a gente bota pra depois pensar no Alck? Cara, eu gosto de A ou B. Não sei se é sacanagem. Eu acho que eu colocaria no A. Não, eu acho que eu colocaria no A também, cara. Porque o cara, tipo assim, ele ficou famoso, velho. Tu fala Aaron... Tu pensa que, os caras programavam um bot pensando em padrões de vermelho e amarelo pra, deslogar o char, tá ligado? Porque eles sabiam se alguma coisa vermelha e amarela aparecesse na tela, ia dar merda e, o char deslogava automático, tá ligado? Cara, isso é sinistro, tá ligado? O cara, ele criou uma marca que perdura até hoje, tá ligado? Tipo assim, falar em matador de bot em Rook, Aaron. Cores vermelho e amarelo, tá ligado? Foi um cara que, até nas cores do char, ele pensou pra ser emblemático, tá ligado? Eu acho que é um cara que é muito showman e é um cara que, tá pau a pau ali com caras como, Sporro, Debov e é isso, tá ligado? Eu acho que eu botaria num A também. Por mais que ele, como pessoa, gosto do Thiago, tá ligado? Não tenho nada contra. Mas o meu amigo mesmo, assim, o cara que eu converso, assim, em off, é o alquimista, tá ligado? Também. Só pra deixar bem claro, que não é nada pessoal, mas botar o Aaron ali em cima simplesmente por uma questão de autopromoção, tá? Acho que o Alck não C,
No C, com certeza. Coloca no Acima C de quem porque tá ele no D, é o com certeza. comparsa, né? Alquimista é o comparsa, não é uma parada dessa? Ele é o. Não, Ele vai me matar O Raro é depois, tipo o cara. Batman Foi e só. o Alck é o Robin, né? É tipo Não, isso. foi Ah, essa a agora ideia. já era. Eu pensei em comparsas na ideia de os dois lutando contra o crime, entende? Mas não que necessariamente eles lutam no mesmo servidor, são amiguinhos, etc. São comparsas de profissão. Sim, sim. Manja? Cara, inclusive, cara, eu não sei se o Revel sabe. Eu abri o boneco dele lá em Antica, em Dalport do Alquimista. Mas, cara, ele conseguiu um monte de achievement lá. Ele tá fazendo bestiário de quase todos os Não, bichos lá, cara. o Alck ele zerou, Ele ele zerou Downport. Só que, tipo assim, é uma coisa que eu até perguntei, cara, tipo, Nossa, tu que da hora. quer fazer um vídeo sobre, tu quer não sei o que. Cara, ele é muito reservado. É muito. O pessoal, tipo assim, o pessoal tá ouvindo aqui, o pessoal não tem noção de quão reservado o Alck é, cara. Ele é, tipo assim, ele é Cara, muito de boa, ele é muito na dele. Ele faz as paradas que são insanas, ele, tipo assim, ele pega uma mecânica, ele joga de cabeça pra baixo, ele exploita a parada, ele, tipo, ele faz coisas que ninguém pensou, mas ele não se promove, tá ligado? Ele não quer fama, ele não quer. E é por isso que, tipo assim, pô, o que temos de tendência aqui? Temos pessoas que queriam mais a fama, mais acima, e as pessoas que não queriam muito mais abaixo, né? Tipo o Gecko, o Alck também não queria tanto. E as pessoas que lutam pra essa parada, que se promovem, que são as mais showman, assim, pô, tipo o Tarek. O Tarek gosta de aparecer, pô. E ele tá lá em cima por causa disso, né? Então, tipo, nada. É só pra deixar bem claro, nada pessoal, é só pensando em termos de impacto, em termos de o quanto A pessoa gente tem se que pensar em promoveu pra chegar algum lá. padrão aqui, né? Se a gente não pensar em nenhum padrão, todo mundo que eu conheço vai ficar no É. S. É, Não claro, conheço, eu claro. vou enfiar lá embaixo. Claro. Isso Não, é. e já calma que já estamos chegando nas figuras mais polêmicas, que daí eu vou até ver se eu não vou ter que cortar fora do vídeo, porque próximos da lista é o casal Legolas, né? O Bruno Legolas e a Erika Legolas, né? O casal que é sem mais e continua upando em Hulk. Eles entram no fator mais, tipo assim, eles são Hulksters que jogam até hoje, né? E eles são aquele tipo de player que, tipo assim, hoje busca marcas de níveis, né? Mesmo que a Hulk tenha acabado, mesmo que ninguém mais jogue, os caras estão lá firme e forte upando, assim. O que vocês acham desse casal, assim? E tem, claro, o plus a mais de que eles são casal, né? O que é bem interessante, meio roleplay, assim, né? Mas é um casal que vem de fora, né? Então não é tão roleplayer assim, né? Quanto outros casais, por exemplo, Kurt e Lady, né? Mas eles têm esse aspecto um pouquinho roleplay, mas eles têm um aspecto muito forte de up de levels, né? Não, fala primeiro, porque, bom. cara, o Bruno também é um grande amigo meu, cara. Então fala primeiro que. Tá. A mesma coisa que eu comentei sobre o Tarek e sobre o CJ que tá pra chegar, é o que tem pra falar deles dois. Porque assim, eu cheguei agora. Então quem eu consigo acompanhar que tá mais próximo de mim, são esses caras. Sim. E mano, esses dois Legolas, eles são loucos, mano. Eles são insanos. Dá a impressão que toda semana tem up desses dois, mano. No grupo de WhatsApp, toda hora tem print de up desses Inclusive, ele dois. E eles upou não hoje, param, tá? mano. Ele upou hoje de novo. Inclusive ele já upou aqui enquanto a gente tava lá, velho. É. Ele pegou 138. Mano, eles são loucos, mano. Cara, o Bruno, pra mim, ele é referência em a galera que foca na experiência, cara. Tu pode ter qualquer dúvida do mundo ali, cara, que ele manja muito de experiência, ele manja muito que é de Hunt em Rookguard. O cara, pô, uma enciclopédia que é focado em experiência em Rookguard. Cara, eu converso muito com ele, acredito eu que do pessoal ali que tá nesse tiro aí, cara, ninguém manja mais do que ele em experiência. Claro que ainda não entrou o Gladir, ainda não entrou o Olivia, mas o cara manja muito, cara. Manja muito. E ele, tipo assim, pô, infelizmente ele é reservado, né? Cara, porque, tipo assim, ele tem muito conteúdo pra dar, mas infelizmente ele não faz live, não faz nada. Eu acho Cai que na mesma coisa ajudaria do Alck, muito né? a comunidade Sim. se ele fosse um streamer, entendeu? Eu acho que dá pra botar num C, tá ligado? Ah, dá, cara. Hoje, tipo assim, na atualidade, eu não tenho casal, tipo assim, que bata de frente, né? Infelizmente. Não, é o casal top de Hulk hoje. Eu olho pra eles e me lembro muito de Gorak e Bubek, tá ligado? Tipo, o Gorak e Bubek o casal Legolas em Hulk, né? É muito emblemático Sim, quando cara. tem um casal top level, né? Ainda mais ele que bate de frente com um monte de gente ali que é suspeita de macro. Teve até polonês aí que deu uma paradinha por um tempo, mas estava atrapalhando muito ele e, tipo assim, tava fazendo umas médias absurdas também, cara. É uma coisa que eu converso muito com ele. Tem uma galera que ainda tá numa luta muito boa ali na experiência. E ele tá ali na mão, né, cara? Tem muita gente ali que, pô, dá pra ver que usa alguma coisa diferenciada. Loki, Rookguard, e agora eu vou ter que fazer um parênteses aqui próprio, né? O Loki, ele foi uma figura muito importante em Calmera, né? É um dos caras que se destacou muito por pegar nível, mas pra mim, especificamente, tipo,
Se eu fosse fazer um tier maker de influências minhas, tipo, pô, por que eu comecei a fazer vídeo? Por que eu comecei a amar Hulk? Porque, cara, ele estaria com certeza no S, porque, tipo assim, as paradas que ele postava no fórum, tipo, não, eu não sou jogador de Calmera, então, assim, eu não sei como que foi a jornada dele em Calmera, especificamente. Mas eu sei dizer que, assim, muito do meu amor que eu tenho hoje por Hulk foi de ler matérias e coisas que ele trazia nos fóruns. Cara, tipo, o cara era um gênio, assim, é um cara à frente do seu tempo, sabe? Enquanto a gente tava batendo, assim, pra, tipo, falar um pouquinho em inglês, se batendo um pouquinho pra descobrir quais as hunts e como é que eram as quests de Hulk, o cara tava em outro nível. O cara tava, tipo, fazendo matérias entre servidores, tipo, fazendo entrevistas, daí logava em um mundo, logava em outro, pegava informação aqui, colhia aqui, falava inglês. O cara era um gênio, assim, um gênio. O cara à frente do seu tempo, sabe? Então ele tem um aspecto power gamer, mas ele tem um aspecto de criador de conteúdo e fomentador de comunidades, tá ligado? Eu pra mim, colocaria super alto, só que eu acho que o nome dele não perdurou tanto assim, fora de Calmera, né? Mas pra mim, assim, com certeza seria um S, assim, mas quero ouvir a opinião de vocês também. Ah, cara, eu sou de Calmera, sou bem suspeito a falar de Loki, né, cara? Pra mim é S também, mas eu falo primeiro aí, Caio. Vamos ver o que você tem a falar. Eu sei, ou eu pelo menos acho, que ele participava do TBBR, não é alguma coisa assim? Eu Mas acho que eu ele não era oficial do TBBR, mas ele fazia, tipo, uns projetos junto, assim, sabe? tipo, qualquer coisa dentro do fórum, talvez. Isso. Algum cargo de fórum, entendi. É. Então, o que eu conheço dele é só de internet. Eu não sei o que ele fez dentro do jogo, mas eu sei que ele era ativo nos fóruns. Justamente nas poucas fuçadas que eu dei, entende? O pouquinho que eu fui fuçar a respeito, tinha bastante coisa dele. Tinha bastante coisa que ele organizou. Então, é o que eu sei. Agora, com relação aos feitos dele como player, dentro do jogo, aí eu já não sei. Me desculpa. Eu só sei essa parte mais organizacional que ele fez, que ele apresentou. E com certeza deve ter sido muito importante pra galera na época, né? Eu acho que assim, daí a gente vai ter que começar a entrar em outro aspecto também, que é tipo assim, ó, são caras que fazem a manutenção da comunidade, tá ligado? Porque, tipo assim, tem players que se destacam em game, né, pegando níveis ou fazendo coisas dentro do jogo. E existem pessoas que se destacam na comunidade não pelos bonecos em si, mas mais pela participação delas na comunidade e na criação de conteúdo e na organização de fotos e vídeos e enfim. Que é mais a parada do Gladir também. Que é mais a parada do Gladir, MDN, exatamente. O Gladir até ontem, cara, tipo, ele era o cara que aparecia de vez em quando no test server ali, nível 40, no meio de um monte de high level. E do nada, ele começou, claro, a pegar muita experiência, mas ele também foi o cara que juntou muita screenshot, que organizou a comunidade, que tem o Reddit dele. Tem as loucuras dele, né? A gente vai falar isso mais pra frente, né? Mas é um cara que ele tá muito mais pela comunidade do que pelo power gaming, né? Pelo menos a minha visão, né? Não sei. Uma coisa que me admira ao Loki, cara, que ele é um personagem muito antigo, ele já fazia uma coisa que hoje em dia eu acho fundamental para quem é Hulk, tipo assim, que leva a sério a comunidade, que gosta da comunidade, cara. Ele tinha personagem em outros mundos que ele entrava, né, trocava ideia e tal, tipo assim, investigava tais pessoas e, cara, hoje em dia Hulkgard é uma ilha tão pequena que não tem como você não ir para uns outros mundos, não que seja para upar level e tudo mais, até porque eu tenho um personagem de Calmera que eu upo, mas eu vou lá em Parcelo trocar ideia com Gomes, eu vou lá em Talera pra trocar ideia com Sonic, com CJ, e cara, eu acho que tem que ter isso, tem que ter esse vínculo entre os mundos pra galera trocar ideia e ficar cada vez mais unida, e tipo assim, ele foi pra mim uma referência nisso, ele começou isso foi em 2006, 2007, entendeu? Então isso aí já mostra a visão diferenciada que ele tinha na época. Sim. Pois é, ele considerava Hulkgard, tipo assim, Hulkgard era um local e existiam servers que separavam as pessoas, mas tipo assim, todas viviam no mesmo lugar, né? E daí ele tinha essa parada, tipo assim, de ser meio que um leve trás, né? Tipo assim, o login Calmera, fala com a galera, login Antica, fala com outra pessoa, login, sabe? Ele tinha essa parada entre mundos que era uma parada muito interessante que hoje a gente vê muito mais, porque, cara, tipo, as Hulks são vazias, né? Mas é que antigamente, tipo assim, por exemplo, eu era de Menera. Tranquilamente poderia viver só em Menera, com as amizades de Menera, conversando com o pessoal de Menera, que eu, me sentiria com uma experiência completa de Hulk, né? Hoje não é mais assim, hoje, tipo, tem que logar em mundos específicos pra conversar com pessoas específicas, né? Mas, realmente, o Loki foi pioneiro nisso, né? Cara, eu acho que dá pra botar fácil ele num A, tá ligado? Não sei se eu botaria num S, tá? Mas, na comunidade brasileira, cara, porra, tipo, um A fácil, assim, sabe? Se ele ajudou na preservação, então tá de boa. Falar do casal aqui, o Mystic Steer e a Gabi Eisen, né? Ela de Tenebra e ele de Fidera. Eles não se destacaram tanto, né? A Gabi, ela chegou a ser o top global
durante uma época de banimentos, mas depois foi banida também e acabou, tipo, sendo esquecida, né? E o Mystic acabou ficando mais famoso, né? Principalmente pela coleção dele. Ele tem uma coleção muito grande e ele também ficou famoso pelo mistério do lobo, né? Da ilha tutorial, né? Uhum, O cara. Mystic é um dos que a gente conhece pelo YouTube, né, mano? Sim, O Mystic é um dos que a gente conhece bastante coisa pelo YouTube. Ele tem o canal dele também, que tem uns vídeos bem bacanas, bem legais. Eu conheço ele por causa disso, manja. Uhum. Eu não sei Sim, foi um cara que sempre dentro se do promoveu, jogo. né? Uhum. Uhum. É um cara mais Mas showman, né? Da parada. Não sei se ele Uhum. disputou ativamente o top level. Acho que sim por algum tempo, mas o destaque dele nunca foi nível, sempre foi mais ligado a mistério. Então, tipo, ele é um dos poucos que tá aqui por mistérios, né? Ele criou um mistério próprio, né? Que foi o negócio do Wolf. Ao mesmo tempo que ele é polêmico, porque ele tem muita screenshot de Yacht Server, né? O Gladir, ele inclusive meio que baniu Tipo, o lá, né? cara. Tipo assim, ele não curte muito o Mystic pelo fato de que ele tem muita screenshot de Yacht Server. Daí não dá pra saber o que é real, o que não é. Daí o Gladir, ele é bem firme nessa política de anti-fake, né? Qualquer uhum. coisa que tu poste, assim, que não seja, tipo, fidedigno, que não seja real, tu toma um bloco lá do Reddit dele, né? Então, o Mystic, ele tem essa polêmica atrelada a ele, né? Mas ele tem também, tipo, muito mistério, muita coleção, muita coisa que, tipo... Ele gosta muito de Hookguard, cara. Acho que se tivesse um ranking assim de quem gosta mais de Hookguard, ele ia estar próximo do Gladir ali, ia estar junto que os caras amam o Hookguard, né, cara? Sim. Cara, ele tem tudo, tem uma coleção sensacional. Inclusive, eu acho que ele tem aquele livro que a gente tá falando mais cedo aí, né, Revel? E, Tem. cara, O da fauna de Maneiro. Hook que fala sobre planta, tá ligado? Que maneiro, E, mano. cara, tipo assim, cara, ele fez praticamente tudo em Hookguard, por mais que ele não tenha se destacado em nível global em level, cara, tudo, ele tem todos os achievements que precisa. Inclusive, o Gladir não tem todos os achievements, e ele tem. Também já dá pra ver bastante coisa diferente entre os dois, né? Eu Mas concordo, mas eu acho que realmente não rolou um destaque, assim, não rolou um impacto na Hook, tá ligado? Eu não sei, é porque eu acho que ele também ele entra em várias coisas. Ele entra tipo no roleplay, ele entra no nível, mas ele entra também no ramo de coleções, que é um ramo que a gente vai falar logo, né? Com o Sony Uhum. e o CJ, né? Nossa. Eu não sei, cara. Provavelmente ele também foi alguém que começou a dividir algumas coisas com a gente, né? Tipo, com relação ao YouTube. Ele tem um vídeo da Spike Sword mostrando, assim, o que foi coletado que pode ser usado para fazer teoria, Sim. que é de muito tempo atrás. Sim, que o Gladino, Sei inclusive, lá, fala que mais de ele, 10 que ele anos copiou atrás. o vídeo de outro cara. Então, Ah, nossa. Eu Então acho é que o mais velho Mystic ainda. ali, cara, você conseguir absorver coisa dele, você consegue muita coisa legal, cara. Muita Uhum. coisa legal. Eu acho, tipo assim, se ele já conseguisse aparecer ainda mais, a comunidade só teria a acrescentar, né? Acho que a galera ajudaria muito mais a comunidade. sim. Não, e Acho tem que muita ele, gente que idolatra ele, porque assim, sei eu lá. acho que em termos de servidor, o cara é uma lenda absoluta, tá ligado? Ah, Só que em termos de Gladeira. hook guard global, talvez ele não se destaque tanto, mas, pô, o pessoal do server dele, pô, tipo, me viu lá junto com ele, lá no servidor que ele tá hoje, o Ele tá Myst, não aqui, sei o que, mano, olha ele aqui na minha frente. Cara, eu acho que existe essa coisa dele ser lenda no próprio servidor, mas acaba que ela não se traduz muito bem quando vai pro global, entendeu? Quando vai pra hook Uhum. mais geralzão, assim. Talvez um D ou um E. Eu tava pensando num D. Tava pensando num Uhum. D. E a Gabi talvez um pouco abaixo, porque ela pegou o top level, mas foi Aham. por muito rápido, ela foi banida por Ah, bot, é. não foi. Ah, é. Tem esse roleplay deles casal, que eu acho que é uma coisa que é interessante, assim, mas Hum. acaba que ela por si só acaba não pegando tanto destaque. Eu botaria um abaixo, assim. Ou até no desconhecido. Ou não. Não. Desconhecido Ou não, ela porque eu acho ficou. que ela teve o papel dela, tá ligado? Ela foi Uhum. importante, a gente sabe como ela fez. Eu li as cartas que ela escreveu pro Mystic, muito maneiro, assim, essa interação dos dois, o roleplay, Uhum. assim, pelo jogo. Ah, Eu acho que ela teve o papel dela, mas ela não ficou tão conhecida em termos globais, assim. Acho que um E cabe bem, assim. Próximo da lista, Machetron. O Machetron foi um rockster venezuelano que tinha item de fansite que, pô, o pessoal na época pagava um pau, porque os itens de Hulk, fora daqueles itens classicões, assim, era uma coisa muito rara de se ter, né? E ele tinha um item de fansite nele de Hulk. Além disso, ele fazia tipo, também várias montagens engraçadinhas dos bonecos do Tibia. Então ele era mais famoso na internet por causa das montagens que ele fazia, tipo fakes, assim. Mas o que ele ficou mais conhecido na comunidade, na época que eu me lembro, assim, foi mais por causa do item de fansite que ele tinha. Foi mal. cara, tipo assim, ele conseguiu item e tudo mais, né?
eu lembro desse. Que é de ter tipo uma medalhinha, né? Tipo, E, cara, sei lá, acho que eu não colocaria ele muito longe, não, porque além dessa medalha, acho que ele não foi muito longe como o Hooker, não. ele teve o trabalho dele, tipo, de criar as fakes lá e tal, e as fakes engraçadinhas, tipo o Evermont, assim, mas foi meio esquecível, assim, ele não gravou a marca dele em Hook, né? Eu acho que eu botaria ou num E ou num F, cara, eu não sei. Quem sabe no F ali, cara. Aí a gente tem o Mystic Dark Ninja, né, que entra também nessa categoria do Mystic Steer de youtuber, produtor de conteúdo, né? Ele aparece direto de lá pra cá com a Hobbit dele na mão, matando os bichos e, tipo, postando vídeo. O que vocês acham dele, assim? Vocês acham que se destaca? Eu acho que eu botaria no C, assim, junto com outros caras que também fazem isso hoje, tipo o Bruno e a Erika, tá ligado? De caçar ativamente, de postar conteúdo. Se bem que o Bruno e a Erika não postam tanto, né? Ele ficou mais conhecido também pelo site Hooks PL. Porque era ele quem fazia as postagens do Hooks, mano. Verdade. Fazia, tipo, vídeos de notícia, né? Tanto que ele parou de postar. Desde que o Hooks parou de existir, né? O fansite parou. Ele também parou de postar conteúdo de Hook. Agora ele posta conteúdo de main, de Knight, se eu não me engano. Mas eu concordo. Ele é alguém que tá registrando as coisas, né? Que foi mandando informação pro YouTube pra galera ver. Não sei se tem alguma outra coisa além disso. E o fato dele ser level alto, é claro, né? Sim. Eu até subiria ele, tá? Porque o site, né, é muito bom, né? E, cara, eu lembro quando eu voltei a jogar em Rookguard, fui jogar até em Gentebra na época, se eu não me engano. Cara, ele era referência pra mim em relação ao XP Hora e tal. O cara upava muito. E, cara, item bugado, você olhava o cara de Halberd, aquele arma e tal. Era bizarro. E, tipo assim, cara, aqui no Brasil, acho que ele não influenciou tanto. Mas acredito que lá onde ele mora, ele deve ter ajudado bastante. A Polônia cara. é gigante, né? Ah, é. Tu acha que dá pra botar num B, então? Acho que no C ou então no B, cara, porque ele foi, né? Eu acho que ele atraiu gente pra Hook, tá ligado? Graças acho. aos vídeos dele também, graças a Albert, de coisas assim. Eu acho que ele acabou atraindo de lá pra cá uma galerinha pra cá também, mano. Não, concordo. Acho que, tipo assim, eu colocaria ele junto com o casal Legolas, tá ligado? Tipo, nessa questão de estar upando até hoje e tal. Mas ele também tem essa questão de promoção, de promover a ilha de Hook, né? De criar conteúdo. Eu acho que ele tá um pouquinho acima, talvez um B, assim. Acho que é justo, né? Agora, uma figura polêmica, né? O Master Slayer, que eu particularmente já tenho a minha opinião formada aí, mas eu vou deixar a minha questão pessoal com ele de lado para falar um pouco sobre a figura que ele foi, né? Ele é um dos anticanos mais antigos de Hook, né? Muita coisa que a gente sabe hoje, sabe por causa de relatos dele, né? Inclusive a Pleasure Island, né? Que era uma ilhazinha esquecida na parte oeste da ilha de Hook, ali na época que não tinha ainda aquela parte premium, né? Ele foi um dos caras que, tipo assim, falou, era por esse caminho aqui, tu entrava aqui, saía ali e tal, não sei o quê. Então muita coisa que a gente sabe, tipo, ele tem um valor dele histórico, porque muita coisa que a gente sabe hoje da Rookguard antigamente vem das informações dele, né? Além dele ser um rocker antigo, dele conhecer figuras tipo Sunrise, além dele ter aquela chave prateada lá a versão que a gente tem hoje da Cooper lá da Baron, né? Então, tipo, é um cara que ele é antigo e por ser antigo ele tem acesso a muitas informações que a gente não tem, né? Mas ele como pessoa é um ser humano deplorável, assim. Mas aí eu quero saber a opinião de vocês, assim, sobre o que vocês acham sobre a figura do Master Slayer, assim. Não sei o quanto ele marcou, se ele marcou tanto, eu deixaria ele junto com aquela galera da família lá, tá ligado? Dos anticanos, eu deixaria junto, porque pra mim todos têm a sua importância por estarem no lugar certo, na hora certa, e todo mundo junto, brincando. E eu acho que é isso, mano. Eu acho que assim, o Master Slayer antes ele tinha um papel mais de juiz universal do que é Rookguard. Então assim, tipo, hoje a gente tem um Gladier nesse papel, tá? Mas eu vejo que antes o Master Slayer ele era o juiz. Então assim, tipo, ele era o cara que ditava assim, não, você participa do círculo de Rookguard, você não participa. Você tem o aval assim, não, realmente, você é um Rookster merecedor, você não é. Ele tinha esse papel de juiz universal. Porque é um cara muito egocêntrico. É um cara que, tipo assim, se tu faz um elogio, ele se derrete. Se tu faz uma crítica, o cara vira um monstro, tipo, começa a te criar vídeo, assim, tipo, falando mal de ti e tal, não sei o que. Então, assim, o cara, ele tinha esse papel de juiz até ser tomado dele pelo Gladier. Então, são duas figuras que se detestam, obviamente, porque os caras eles são muito... eles querem ditar o que é pra ser, tá ligado?
A partir do momento que existe qualquer embate entre eles, os caras eles não cedem, eles não aceitam, tá ligado? Então, hoje, por ter o controle do Reddit, o Gladir ele tá acima do Master Slayer nessa questão ditatorial de ser o líder e tal da comunidade, né? O Master Slayer acabou caindo um pouco no esquecimento, ficou muito puto, tentou criar um Reddit paralelo, não conseguiu, o negócio não foi muito pra frente, né? Porque o pessoal não... A comunidade de Hulkguard também é pequena, né? É difícil colocar duas versões da mesma comunidade e o pessoal, tipo, abraçar as duas, né? E ele quer, de qualquer forma, ser líder, né? Só que hoje o Gladir é líder. Então, assim, ele acabou que esse papel de juiz dele acabou caindo um pouco, então ele cai algumas posições também. Antes ele estaria muito mais acima, eu acho que se pá, talvez ele estaria a nível Sunrise e Debov, tipo de pessoas que conheciam o cara e tipo, estimavam o cara. Hoje ele já tá caindo, assim, sabe? Eu acho que muito desse papel, assim, sendo absorvido pelo Gladir em vez dele, né? O que tu acha dele, assim, dele e do papel dele na comunidade Hulkster, Miguel? Cara, eu acho que não só ele, como uma grande comunidade anticana é super estimada. Acho que, tipo assim, a galera... Claro que na época era uma comunidade muito unida e tudo mais, mas eu acho que ele não acrescentou tanto para estar em certos níveis ali. Assim como o Quet e tudo mais, essa galera é muito das antigas mesmo, mais que tenha uma boa história ali em Antica, acho que não ajudou muito a comunidade. Tu colocaria eles mais pra baixo, assim, os anticanos aqui dessa... Cara, eu colocaria mais pra baixo, entendeu? Porque teve gente que, tipo assim, de outros mundos, é igual o Mystic, né, cara? O Mystic, ele criou muito mais conteúdo e, tipo assim, pô, o Quest tava em cima, né? Talvez teria que rever isso. Tipo assim, pô, o CrossFox Rift, mais que ele seja lembrado por algo negativo, ninguém vai tirar ele e daqui a, sei lá, a 5, 10 anos ele ainda vai estar lá. Né? Ainda vai estar um nome muito forte. Sim. E pô, esse pessoal, né, se não fosse o seu vídeo, se não fosse a galera que gosta de história de Hulkguard, não seria lembrado. Existe. Não seria lembrado, Ou seja, não trouxe impacto se não é lembrado, né? É um ponto. Não, eu concordo também com esse lance de Antica ser superestimado. Porque antes a gente só tinha Antica, né? Então, tipo, durante muito tempo no Tibia existiu só Antica, então os anticanos foram se aprimorando e tal, e daí quando lançou outros servidores, os caras já eram a cereja no bolo, né? Os caras já estavam lá no topo. E eu acho que essa cultura perdurou muito, por mais que eles tivessem sido passados por leves, ainda ficou esse ranço, tipo de, como assim você tá me passando se você não é de Antica, né? Mas realmente existe uma cultura meio anticana, meio anti outros servidores, né? E o Master Slayer é a representação de tudo isso, né? Tipo, pô, é o cara que é full anticano e, tipo assim, o valor tá em Antica, o resto é modinha. Né? O pior é que hoje em dia, né, cara, Antica é um mundo comum em Hulkguard. Não tem tops anticanos mais, não tem alguém que esteja se destacando na atualidade em Antica. Então, tipo assim, hoje em dia, Antica é um mundo comum em Hulkguard. Agora a questão de colecionadores, Sony e CJ. Né? Deve ter muitos colecionadores aí mais anônimos, né? Mas de nomes conhecidos de colecionadores, a gente tem esses dois grandes, assim, né? Até onde vocês acham que eles colecionarem itens e exporem em vídeos e tal incentiva outras pessoas a começarem também a jogar em Hulkguard, assim? O que vocês acham? No caso do Sony, que eu creio tem a maior coleção, eu acho que o ponto dele ele é muito gente boa, tá ativo com a galera, só que o que deixou ele mais famoso, mais no auge, foram os vídeos. Foi ele ter se prestado para fazer os vídeos, ele fazer uma boa, ele mostrar tudo assim, mostrar pra galera o que muita gente tem medo de mostrar, né? O que muita gente tem receio de jogar no chão e mostrar, ele abriu pra todo mundo e mostrou essa realidade de Talera, né? O que é uma coisa muito bacana. Muita coisa, né? Sim. Porque até então, tipo, a gente sabia que rolava o contrabando de itens em Talera e tal, não sei o quê. Não sabia do Gecko, acho que foi o Sony que me falou do Gecko, então, tipo assim, se não fosse o Sony, eu nem saberia como é que foi a história do Gecko ali, de trazer os itens e tal. Realmente, o Sony ele tem essa parada de desmistificar um pouco essas questões de coleção e tal, e trazer à tona, né? Acho uma coisa bem legal do Sony, assim, né? E em comparação, o CJ, ele cria conteúdo por ele mesmo. Ele, por um certo tempo, ele fazia lá as novidades semanais, né? O jornalzinho semanal pra gente. Ele também faz stream até hoje. Ele parou de fazer vídeo, mas ele ainda tá streamando. Então ele acaba mostrando os itens de maneira mais ativa do que o primeiro. Mas ambos têm a sua importância por estarem ativos, por jogarem e por serem
colecionadores, né? Eu não sei o quanto isso muda na vida de todo mundo que tá de fora, mas com certeza encanta. Com certeza encanta. Tá bom, a respeito dos dois, são dois amigos meus, né? Eu acho bacana o que eles fazem. Eu acho que essa comunidade de colecionador de Hookguard deveria aumentar. A galera poderia ir atrás de itens que estão perdidos, porque eu poderia até achar mais Uhum. itens, porque isso é bacana, cara. Eu acho que faz parte do jogo. Em tem muito disso, e em Hook não tem tanto. Eu mesmo procuro alguns itens em Calmera que eu não tô conseguindo achar nem pelo caramba, que é o certificado do Santiago. Tipo assim, são itens de Urkgard mesmo, sem ser de bug, que não tem mais, são raros, e tipo assim, cara, é uma coleção. Cara, não tem como você ser Urkgard e não ter uma coleção, você não ter uma BP lotada de trambolho lá, O entendeu? Acho que colecionismo isso faz faz parte de parte, né? Urkgard, Sim. e, tipo assim, os dois são nomes conhecidos, já com relação a itens e tudo mais, e eles ajudam muito. Hoje em dia, tu vai comprar algum bracete em qualquer mundo, tu tem que pedir intermédio, cara. E, cara, eu aconselho todo mundo a pedir intermédio, não vá comprar item, não vá vender item sem intermédio. E, cara, pode procurar tanto eles quanto o Revel, eu, o Caian, que são pessoas conhecidas na comunidade, porque é importante você não levar esse golpe, né? Aham. E. Muita Não, gente pode não tem falar. noção disso, né? Rapidinho, só deixa eu explicar aqui pro pessoal que não sabe. Uhum. Hoje, no Tibia, tu não tem uma forma de trocar Tibia Coins por itens, tá ligado? Então, o que acontece? A pessoa tem que transferir os Tibia Coins e a outra pessoa te passa os itens. O problema disso é o problema que já existia lá no Tibia de antigamente sem o sistema de trade, né? Existia muito roubo, né? Porque a pessoa, tipo assim, eu vou te vender uma Golden Armor. Daí o cara lá e pagava em Tibia Coins e eu pegava os Tibia Coins e sumia. Então, tipo assim, tu não tem como confiar em nenhuma das partes, tem como confiar na outra se não tiver um intermédio, tá ligado? Então é por isso que a importância do Miguel falar aí sobre o comércio dos itens de Hulk e o porquê que é importante tu ter uma figura que tu conheça para tipo pegar as duas partes, né, as duas partes negociadas e depois trocar, né? Porque senão tem muito roubo, né? Eu lembro que na comunidade do Facebook ali de Hulkguard tinha muito roubo, né, velho? Todo dia alguém falando assim, não foi No grupo do roubado, não confio no WhatsApp cara mesmo tal. rolou, né? Do WhatsApp mesmo rolou lá o lance do Teonet, que é até um meme lá do Aham. grupo do WhatsApp, Do mas, funk do cara, é Telnet. fogo. Mas eu acho os dois muito importantes para esse lado de coleção. Hoje em dia eles estão puxando mais o Cabresto para esse lado. Eu acho bacana a galera pensar em ter uma certa coleção, em conseguir tal item de tal mundo, tipo assim, que é único. Eu acho bacana isso. Eles fazem parte dessa pegada de ostentar, né, mano? Muito, 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 muito. Sim, existe o Então, aspecto showman neles, né? Forte, é. né? Uhum. E aí isso chama atenção. Não só pra eles, mas pra comunidade. Chama atenção pra Hulk, chama atenção pro mundo que eles estão. Então, Cara, eu acho que eu acho colocaria bacana. num B, assim, tá ligado? Junto com o Mystic Sim. Dark Ninja, tá ligado? Uhum, Na questão de uhum, promoção de Hulk mesmo. Uhum. uhum. Daí depois a gente tem o Tim, né? Que é um jogador de Nova que disputou muito antigamente com o Sunrise. Ele conseguiu uma Scale Armor que ele dizia pra todo mundo que era de gol, mas que não era. Esse foi um cara que, tipo assim, a gente tem uma screenshot dele em um Watch Server, em um test server, né? Que o pessoal se reuniu e conseguiu ver ele, tirou uma screenshot. Mas tirando essa screenshot, cara, tipo assim, pouquíssimas informações, pouquíssima coisa. Muita coisa eu sei porque o Aaron viveu muito com o pessoal de Antica e conseguiu muitas informações com eles e me repassou depois em documentos e tal que eu tenho. Daí, tipo assim, o Tim é uma figura que é meio esquecida, assim, meio desconhecida. Eu colocaria ele nesse último ranking aqui, junto com o Gauss, tá ligado? Eu Como. Colocaria, nunca cara. vi, nunca Infelizmente, vi ele na tem vida. essa leva de que é um jogador muito antigo, que não foi pra frente. Infelizmente, naquela época, a galera não registrava tanta coisa É, e acabou ficando meio que, entre aspas, no esquecimento. Com certeza, ele vivenciou muita coisa, um Kigard bacana, mas não tem registro, não tem história dele, é fogo. temos o Tratos, que é um dos Hulksters que disputa ativamente. Eu me lembro que uma época ele ficou conhecido por ser um grande colecionador de rubis, aquele rubizinho que cai no final da Uhum, Hulkguard Quest lá, do tal do Krakenak Nork lá. Ele tinha uhum. uma coleção gigantesca daqueles rubis, não sei porquê, essa coisa do colecionismo que vocês falaram, né? Tipo, de todo Hulkster ser um colecionador nato, né? Mas, assim, fora a coleção dele de rubis e fora o level alto que ele tem, ele tá também no ranking dos top manuais do Gladir, né? Mas ele não tem muita coisa atrelada a ele, assim, né? Tipo, ele é um Hulkster atual, tipo, com bastante nível, mas que eu não sei se ele impacta tanto na comunidade Hulksteira, né?
Não sei se ele iria pra um F. Alguém tem Eu alguma opinião imagino sobre que ele tem a sua importância, mas você tem que descobrir sobre ele sozinho. Você só vai descobrir que ele é importante depois que você for procurar, porque ninguém vai te falar, entende? Eu acho É, que no F é legal. Infelizmente é um cara que é meio que sumido da comunidade. Independente do level deles, pode ver que o Bruno e a Erika estão até mais acima, porque são pessoas que influenciam a gente. A gente é brasileiro, a gente tem contato com eles, eles influenciam a gente. Talvez, se a gente tivesse contato, ele poderia estar muito mais acima. Mas, infelizmente, ele não produz muito conteúdo, ele não ajuda tanto a comunidade como deveria, né? Ou como poderia, né? Não é obrigação também, tadinho. Como poderia. Daí depois a gente tem o Wesley, que foi o segundo jogador a pegar o nível 100, né? O Sunrise pegou o 100, e daí a Debov tava quase no 100, tava no 90 e pouquinhos, e daí o Wesley veio um trem-bala e passou ela e pegou o segundo nível 100. Ele era um jogador de Rubera, né? Ele mais tarde foi hackeado, mas não foi passado pra mim, por incrível que pareça. E depois ele trocou de nome, hoje em dia ele tem outro nome. Foi um personagem que se perdeu um pouco na história, assim, sabe? Mas ele tem esse marco de ser o segundo nível 100, né? O que vocês acham dele, assim? Eu acho que era um nome que era muito grande antes, mas logo depois veio o Krasny e, tipo assim, comeu o cara vivo, assim. Nunca mais se falou de Wesley depois que o Krasny chegou no primeiro lugar, assim. Teve um intervalo curto ali, né? Depois Sunrise, acho que tudo passou Sunrise e tal, e depois veio o Krasny que engoliu, realmente deixou ele na sombra. Né? É um outro personagem importante. C, D e E são pessoas muito importantes de Rookie então acho que ele não consegue nem ficar abaixo disso. Eu acho que eu botaria um D, tá ligado? Uhum. Tipo, mesmo do Voodoo, assim, o Voodoo também foi uma marca importante, mas acabou que o nome se perdeu um pouco, o dele também, tá ligado? Não foi aquela coisa marcante, tipo o Debov, assim, que chegou lá e até hoje é lembrado, né? Daí depois a gente tem o Zezinhos Ideia, que foi o cara que comprovou que dado é drop de monster, ele matou, se não me engano, mais de 1000 monsters ao longo da história dele, assim, ele logava em vários servidores pra checar monster todos os dias. Ele tinha um tópico absurdo no TBBR, tipo, só de kill de monster, cada kill de monster ele botava um screenshot com o drop do monster, né? E ele foi um dos caras que desmistificou esse mito do DICE, né? Porque a gente não sabia de onde vinha o dado de Rook, e o dado aparecia em alguns lugares, mas ninguém tinha certeza de onde, né? E ninguém dava mínima pro Monster também, porque o Monster era um boss dos ratos que dava um Bonnie Club, que ninguém ligava, né? Porque o Bonnie Club é drop de Goblin, né? E ele foi o cara que mostrou, não, tipo, ó, é um drop muito raro, 0,5% de chance, dropa realmente de Monster. Eu acho que foi um cara que foi importante pra comunidade por uma coisa muito específica, que foi o drop do DICE, né? Que hoje é o item mais raro de Rook, né? Se for parar pra pensar em termos de drop rate, né? Cara, eu acho que ele fez igual o Eklo ali, mas claro que o Eklo tem toda uma mística ali a da Sword of Fury e tudo mais, não é algo tipo assim, drop de boss, mas é algo importante que ele fez, né? Acho que ele tem que estar lá em cima também. Eu acho que eu botaria ele no C, tá ligado? Uhum. C, porque eu também acho. Não chega a ser uma descoberta Eklo. Cara, Eklo, porra, o negócio assim, ó, fez o Rookguard abaixo, né? Todo mundo ia atrás da Sword of Fury. Meio que o Bot fez também, né? Por mais que, tipo assim, o drop do dado é mais importante pra Rookguard, até pra você ter o achievement, pra você ter que é um item raro, dá pra você vender por Tibecoins, é um dos itens que dá pra vender por Tibecoins, né? Mas, tipo assim, não tem a mesma mística do que a Sword of Fury, né? Verdade. Por mais que seja mais inútil, acaba que... Sim, concordo. Mas assim, será que, pensando nos termos gerais, a importância que ele teve foi maior do que a dos velhinhos lá de Antica? Ou será que é maior mesmo? Porque pra mim é assim, eu acho a que galera é maior, de Antica cara. eu não conheço. Ele eu conheço, entende? Não, Porque mas eu acho a que gente maior consegue acompanhar. pela coisa prática, tá ligado? Tipo assim, pô, o Master Slayer tem a importância dele de trazer muita coisa da Rookguard de antigamente, mas os ideias, pô, tipo, ele mostrou um negócio que, tipo assim, ó, até hoje o pessoal caça monster por causa das ideias, tá ligado? Porque o cara descobriu que dropa dado, então acho que é uma coisa que impacta mais hoje, tá ligado? Tá, vamos encerrar aqui, porque a gente já tá se alongando demais. O bom é que eu tinha falado que tinha compromisso às 5, hein, cara. Puta, foda, não, temos 13 minutos para agora encerrar a discussão. Ó, Dark Gladier e Liver. Os dois últimos bota os grandes dois no nomes. S. Pra mim, bota os dois no S. O Liver,
que é o bot mais importante do Tibia. Não tem bot mais importante do que ele. Talvez o bot anterior a ele de Hooked, mas enfim. E o Gladir, que tem todo esse trabalho maluco de organizar as coisas. Diria que o Gladir ainda acabou se tornando pra gente mais importante justamente pela criação do Reddit do que pelo Char. O feito dele Eu também acho. sendo uma coisa tão bacana e tão grande que acabou ficando mais forte do que o próprio level dele, que é alto pra caramba também, né? A Que já é um manutenção absurdo dele da gigante. comunidade é porque hoje ele tem o título de grande juiz universal de Hookguard, né? Então, tipo, ele que dita as paradas que podem e que não podem em Hook, né? Uhum. E ele que faz a manutenção da comunidade Hookguardiana pelo Reddit dele, né? Que é, tipo, o maior portal de Hookguard. Se tu não sabe o que é Hookguard, vai lá no Reddit dele, que, tipo assim, tudo sobre Hookguard, todos os UPs, tudo vai estar lá, tá ligado? Então ele é um cara que é o cara do catálogo. Ele, tipo, é o bibliotecário de Hook / juiz universal, tá ligado? Ele é o cara que diz o que pode, o que não pode, e ele é o cara que cataloga, e é o cara que hoje é o juiz da comunidade Hookguardiana, uma coisa que antes, anos atrás, o Master Slayer era e ele perdeu, né? Eu acho que isso atrai muita coisa positiva e muita coisa negativa, tá ligado? Coisas positivas, pô, ele é o cara que, assim, promoção de Hookguard, promover o Hookguard, o cara que mais promove o Hookguard hoje, tá ligado? O cara, tipo assim, que meio que o pessoal olha pra Hook hoje, tipo assim, pô, vou jogar em Hook, onde é que eu procuro alguma coisa sobre? Pô, Reddit, tá ligado? Reddit e Gladir, tá ligado? Quero ver alguma screenshot, Gladir. Quero ver, sabe? Tipo assim, ele... o que é esse scroll aqui na rua aqui que eu tô jogando? Pô, a promoção do Gladir, o cara promovendo a comunidade Hookguardiana, tá ligado? Promovendo, claro, embaixo do guarda-chuva dele, né? Ele tem que estar no topo, né? Mas, tipo assim, tem um pouco de questão de ego aí. Mas eu acho que, pô, eu colocaria facilmente o Gladir como um S, assim, sabe? Claro que não só pelo meu pessoal com ele, por as coisas que ele me ajuda aí nos vídeos, né? O cara é uma biblioteca viva, né? Mas por essa questão do cara se esforçar, pô, botar as scroll em cada mundo, o cara é meio doido assim se for parar pra pensar, tá ligado? O tanto que ele promove Hook, sabe? Só que ele tem coisas ruins assim também, tá? Tipo, censura, tá ligado? Ele censura muito screenshot antiga, né, cara? Uma coisa que eu acho que até o Miguel poderia falar um pouco, tá ligado? Miguel que não curte tanto o Gladir aí quanto eu curto, sei lá, né? Cara, o pior é que ele andou me ajudando com relação à história de Calméria e tal. Mas, cara, é complicado falar dele porque eu sei a frustração que ele tem de não conseguir passar o Olivia, né? E, tipo assim, nunca vai conseguir passar. Uhum. Porque, infelizmente, a Olivia não... Pô, já tá mais de 5 anos aí no top do jeito que ele tá e, pô, até hoje não caiu. Acho difícil ele cair. Mas, cara, o Gladir, ele faz um bom trabalho. Infelizmente, tipo assim, não tem 2 papos com ele. Eu mesmo já tentei conversar com ele a respeito do, né? A galera que usa bot, cara, infelizmente ele só recrimina essa galera que usa bot. Mas tem muita coisa em Hookguard que não foi legal. A gente pode ver aí na lista, tem um monte de jogador aí com item de bug e não sei mais o que. E, cara, isso aí ele não recrimina. Ele mesmo usa alguns itens, né? Ele tinha Halberd, tem Bracete, tem não sei o que, e isso aí não recrimina, que é algo, tipo assim, muita gente da comunidade também não curte. Mas eu acho que ele deveria ser um pouco mais mente aberta, porque é a história de Hookguard, por mais que ele não tenha tanta coisa legal, mas faz parte. Teve muito bot, eu mesmo mostrei na comunidade esses dias, cara, se eu não me engano foi acho que 2015, o ranking dele. Cara, tinha 3 personagens, tipo assim, numa lista de 20, 25. O resto ele censurou tudo, ficou só 3 pessoas. Não, isso é bizarro. Então, cara, por que você tá guardando isso? Não tem por que você guardar, joga fora, pô. Tipo assim, eu concordo. O cara tem importância, tipo, absurda, assim, mas ele tem... Dá uma pegada quando a gente fala em censura e tal, porque, cara, tipo assim... Ele é um bibliotecário, ele, tipo, em teoria deveria guardar todo tipo de documento histórico e tal. Cara, e querendo ou não, os bots fizeram história em Hookguard também, tá ligado? Então, assim, pô, por mais que tu não goste, pô, tipo assim, porque é bot, deveria ser excluído da comunidade e tal, não sei o quê. Mas até onde, tá ligado? Tipo assim, pô, ele é um bibliotecário, mas ele também é juiz. E daí ele deixa as duas coisas se influenciarem umas nas outras, tá ligado? Fica uma coisa meio misturada, assim, sabe? Eu acho que ele deveria, tipo assim, ser um pouco mais mente aberta, só que também ele é um cara muito autoritário. Então, tipo assim, se tu questiona muito ele, o cara já começa a tomar como um ataque a forma como ele faz a manutenção na comunidade dele, entendeu? É um tópico bem polêmico e bem complicado, assim. Eu acho que ele tem muitas coisas positivas, mas realmente essa coisa da visão dele dos botters é uma coisa bem complicada, sabe? Porque, pô, tipo, tu alterar screenshots antigos pra tirar o nome de botter, pô, realmente, cara, é bem o que tu falou, né?
Tem uma screenshot lá que é um nome só e tem outros 25 censurados. Porra, que ridículo, tá ligado? Pra manter um negócio assim, nem mantém, tá ligado? Eu penso da seguinte maneira: o nível de utilidade que tem aquilo que ele faz pra gente é muito grande. Ele conseguiu juntar bastante gente graças a esse trabalho que ele faz, que é um trabalho muito pesado, que a gente sabe que deve tomar bastante parte do dia dele, né? Sim. Embora muito provavelmente ele tenha amigos ajudantes pra colocar as cartinhas pra ele também, não só ele, que é só uma parte do trabalho, o que ele fez foi ter a ideia de organizar, entende? Não é que todas as screenshots não são dele, não foi ele quem tirou, não é propriedade dele. Ele só organizou, tá ligado? Então, assim, ele fez todo o trabalho árduo e complicado de montar a organização e falou: gente, tá aqui as gavetas. Agora vocês começam a colocar as fotos aqui dentro da gaveta, tá bom? E a galera manda a foto pra ele e ele organiza. Mas assim, não é dele, mano. Por que ele faz isso? Podia fazer de uma maneira mais leve, podia colocar uma marquinha, podia colocar um sorriso de um robozinho do lado do nome. Sabe, tem outras maneiras mais legais de você fazer Do que a que censura, não vão né? censurar tanto, mano. Então, é muito bacana o trabalho dele, sabe? Tudo que ele fez por nós e faz por Hookerd, né? É muito bacana, mas ao mesmo tempo a gente fica com uma dó de tipo, pô, mano, você não precisa fazer desse jeito, sabe? Você podia fazer de maneira menos forçada, você não precisa se promover tanto pra poder promover mais a história, sabe? É a impressão que passa. Mas eu acho que assim, ó, Mas por aquela coisa do falem bem, falem mal, falem de mim, cara, eu acho que o Gladiator ele chega fácil no S, tá ligado? fácil, 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 porque fácil, assim, fácil, fácil. ele dentro de, tipo assim, ele é um líder de comunidade, ele é polêmico, mas ainda assim ele tá S porque, cara, tipo, quem hoje em Hulk não sabe quem é Dark Gladiator, tá ligado? É difícil, cara. Hoje Hookerd é ele é Hookerd, tá ligado? As Tem coisas como se fugir mesclam em disso. uma só, né? Muito Uhum. bizarro. E é muito doido, porque assim, o cara, ele é um líder de comunidade e ele simplesmente falou assim, não, o cara que tá no top level hoje não Ele é um não cara conta. reconhecido pela comunidade. E ele bateu o martelo e o cara tá excluído de qualquer coisa ligada a Hulkguard, Sim. que é o Oliver. O que é muito louco, porque, tipo assim, a gente tem um top nível hoje que não é reconhecido pela comunidade, tá ligado? Eu não sei se é um Sim. avanço, se está regredindo ou evoluindo a um ponto que, tipo assim, a gente olha pro top e fala assim, ah, esse cara é bot, esse cara, foda-se, esse cara, tipo, não merece absolutamente nada, tá ligado? Uhum. É, Cara, eu acho que ele tem todo o direito do mundo de ser top só pela coragem dele de manter o bot ativo por tanto tempo. de Tá apertar o ligado? Pra botão do mim isso honrar. já é esforço suficiente, mano. Pra mim isso já é esforço suficiente, mano. Você deixar o PC ligado o dia inteiro com os caras caçando. Eu não duvido que ele casse, mano. Eu aposto que ele deve gostar da brincadeira. Eu aposto que ele senta no PC e ele caça também. Mas, mas não dá pra ser só ele, né, mano? Aquilo que eu comentei, pô. Eu cansei de upar 10 level em Spider. Não é possível que ele não vai cansar depois de 250, tá ligado? Não tem discussão que ele seja botter. Não, e da maneira como ele upa, porque ele upa com Spear, cara. Tipo, pensa num negócio mais É, cansativo de upar do que em Spear, sabe? não tem como, mano, não tem como. Mas ao mesmo tempo é legal ter alguém lá na frente pra gente perseguir. É triste que seja botter, é triste que seja praticamente impossível chegar nele. Por mim é esse, porque ele simplesmente pelo fato dele estar lá na frente. Ah, eu não Mas, sei, mas mas aqui ele não faz nada, ele não fala. A exatamente. gente não sabe nem o nome dele, mano. O meu problema com o Liver é um problema que eu tenho com, por exemplo, o Krishna, mas o Krishna ainda tá melhor, tá ligado? Porque, por exemplo, Krishna era o que? Uhum. Era um cara que tava no topo da comunidade, todo mundo falava do cara e tal, não sei o que, óbvio, o cara top level, mas era um Uhum. cara que, tipo assim, ele criava botters em outros mundos pra atrapalhar a concorrência. Então, tipo assim, ele tinha essa parada, tipo assim, ele era um vilão assumido. O Liver, o É, que a gente sabe realmente do Liver? Além de que ele caça que nem um maluco, tá ligado? nada. Nada. Ele não Cara, a gente não fala. sabe nada de Liver. Eu loguei lá em Vonir pra tentar conversar com o cara. Velho, o cara nem responde. O cara, tipo, é full Não máquina. Eu não sei, responde. tipo assim. Não responde. Ele já te respondeu alguma vez, Miguel? Sei lá. Não, não, nunca, nunca. Mas, tipo assim, ele tem um. Ele acrescentou algumas coisas pra Hulkguard. Até porque, tipo assim, ele meio que mostrou que você não precisa de item bugado, você não precisa de muita coisa para você ser top. Você tem que ter constância. O cara upa todos os dias, 6 horas por dia, e é isso. Ninguém vai passar ele, porque ninguém vai ficar 6 horas online jogando em Hulkguard, senão vai ficar maluco. Mas, tipo assim, hoje ele upa só na área premium, independente de bicho que tá boostado ou não.
ele fica sempre na mesma cave e, tipo assim, é a melhor cave. Isso eu descobri. Perguntando o pessoal que gosta de upar, lá é o melhor lugar, porque, tipo assim, você pode vir pelo Liver, isso tem um certo estudo, ele consegue fazer uma experiência lá, e isso você só consegue fazer tendo um level mais alto. Eu acho que o Sony mesmo, ele conversou comigo. Eu ia falar, o Sony ele faz a mesma hunt, né, do Liver. Sim, tipo assim, ele começou level 80 lá, por causa dos itens dele. Assim como a galera de Bracete começa, que a Menorrel level muito mais baixo do que a galera que tá em Mundo Verde, que não tem Bracete, lá é do mesmo jeito. A galera foi level mais baixo lá, o Sony foi level 80 e, cara, lá é melhor hunt, não tem jeito. E isso acrescentou pra comunidade que visa que é a experiência. E eu acho que, tipo assim, ele tem a acrescentar, infelizmente, é um cara que não aparece na comunidade, mas ele ajuda meio que nas entrelinhas, né, cara? Ele é importante. Ele foi, não é que ele não participou, ele foi excluído da comunidade. Eu acho que nem se ele quisesse, tipo, postar alguma screenshot de alguma coisa, ele poderia, porque ele foi excluído. Mas eu acho que falta essa vontade também, tipo assim, pô, se ele quisesse, ele poderia, tipo, ter um YouTube, sei lá, um canal no YouTube, postar vídeos, ele poderia se promover de outras formas fora do Reddit e do Gladir. Claro que se alguém tivesse a pachorra de postar lá, seria excluído na mesma hora, né? Mas assim, tipo, ele poderia, ele mesmo, procurar meios para se promover ou para, tipo, conversar com a comunidade. Não me parece que é o caso. Me parece que, assim, é uma máquina ligada 24 horas que o cara fica upando e foda-se. É isso aí, tá ligado? Cara, ele upou level 250. Ele upou level 250 e não postou nenhuma printzinha, mano. É bizarro, porque ele tá quebrando várias barreiras que, tipo assim, pô, ninguém nunca imaginou que um Rookster ia quebrar. E o cara não fala nada, tá ligado? O cara, tipo assim, ele tá na dele, ele tá upando, que nem um maluco, e é isso, tá ligado? E agora? Não sei, cara, eu botaria ele abaixo do Crisne, tá? Porque o Crisne pelo menos foi emblemático nessa questão de bot e tal. Eu também colocaria abaixo. Mas ainda mesmo assim, pô... Mesmo o cara sendo o primeiro e o segundo level 200, ele morreu level 200, voltou. Ele upou level 200, vezes. Mas, infelizmente, ele e o Tratos ali, cara, se eles fossem criar conteúdo, acho que ajudaria muito a comunidade. Infelizmente, a galera não quer ajudar tanto, sim. Verdade, acho que são dois, se criassem conteúdo, se promovessem um pouco mais, se tivesse essa parada do showman, né, da Debov, do Tarek, provavelmente eles estariam mais acima, né, mas do jeito que tá, ele upando, tipo, de boaça lá como ele tá upando, cara, acho que um C é bem cabido, né. Sobre a visão geral agora, que a gente já tá com o ranking montado, vocês têm alguma coisa a acrescentar? Vocês trocariam alguém de lugar aí? Eu tenho certeza que esse ranking ele vai variar para qualquer pessoa que fizer, porque cada um faz com a experiência de servidor que teve, com a experiência do país que mora. Então, por exemplo, os Legolas são uma galera que a gente acompanha de perto, né, mano? Que a gente tá no grupo do WhatsApp, porque a gente é brasileiro, porque a gente tá ativo em Hulk. Então, a gente vai colocar eles mais pra cima, por exemplo, e a gente tá lá perto. Mas esse negócio aqui vai variar muito, de acordo com quem que quiser fazer, né? Esse ranking. Eu acho que dentro dos padrões que a gente tentou considerar, tá bacana. Talvez não seja o mais justo possível, mas tá bacana dentro do que a gente se propôs a fazer. Na minha humilde opinião, é claro. Cara, eu tô de acordo. Acho que pro pessoal ativo é meio que uma crítica no bom sentido para procurar ajudar cada vez mais a comunidade, né? E, sei lá, criar conteúdo, né? Ajudar mesmo a comunidade, divulgar mais informações que tem para... a comunidade não é ruim, a comunidade é ótima, só que ela precisa de mais gente empenhada para isso. E o Revel, o que você acha? Cara, eu acho que o tiro aqui ficou bem sólido, eu acho que a gente realmente é enviesado, assim, a gente pensa mais em termos de Brasil e Hulkguard quando a gente montou esse tópico. Então, por exemplo, talvez para algumas pessoas o esporro tá tão alto seja um absurdo, tá ligado? Mas pra brasileiro em si impactou muito a presença do esporro, porque muita gente começou a perseguir top level por causa do esporro. Se tu perguntar agora, talvez para os maiores brasileiros, quem foi a inspiração em Hulk brasileira que te fez seguir por esse caminho? Pô, o esporro provavelmente vai ser um dos nomes citados, né? Locke também com as investigações dele, né? Agora eu tô começando a perceber que o A é só brasileiro, né? Talvez realmente esteja bem enviesado, né? Quando eu vi isso, caiu a ficha. São meio que referências pra gente, né, cara? Não tem jeito. Por mais, tipo assim, igual o Tarek, ele tá meio que, tipo assim, há mais de um ano aí ajudando a comunidade e tudo mais. Não fez tanta coisa assim, mas o que ele fez
ajudou bastante. Hoje em dia tem um monte de gente treinando skill, porque viu que é possível você pegar top skill global em Rookguard só treinando e, tipo assim, ficar tendo constância igual ele. Então isso ajuda a comunidade, não tem jeito. Sim. Concordo. No nível de inspiração, acho que Sporro e Taric estão muito bem lado a lado, porque, cara, são dois caras que inspiram, né? Inspiraram e inspiram até hoje, né? Acho que podemos encerrar por aqui. Alguma mensagem final aí de vocês? Primeiro o Caian, agora, como a apresentação já comecei com o Miguel, agora vamos começar com o Caian. Caian, considerações finais e mensagens e redes sociais. Eu só quero agradecer pelo convite. Eu espero ter ajudado, mesmo que com um pouquinho, com a minha opinião mais leiga do assunto. A rede social, eu tenho um canal do YouTube, pequenininho, mais simples, mas que tá começando a crescer com uma ideia diferente, que o Miguel e uns outros amigos estão passando, então o canal vai ficar com mais gente por trás para ajudar a fazer ele ficar com uma organização melhor. Então, enfim, cara, muito bacana estar aqui. O seu trabalho é incrível e é realmente muito gostoso estar aqui e fazer parte dele, tá ligado? Muito gostoso mesmo. Eu nunca esperei por passar por isso não, mano. Dá um pouquinho de vergonha de conversar contigo, tá ligado? Mas é muito bacana estar aqui, mano, de verdade. Miguel? Cara, muito obrigado pela oportunidade, tá? Pô, uma coisa que eu adoro, que é falar de Rookguard, falar de toda a comunidade. É algo muito bacana. Acho que esse vídeo, vai ter muita gente que vai gostar, muita gente que não vai gostar, mas é um vídeo bem legal. O papo foi legal e a galera acho que vai meio que se incluir, mesmo não palpitando, a galera deve comentar, vai falar que concorda, não concorda. Acho que vai ser bem bacana esse vídeo quando lançar. Outra coisa, agradecer ao Revel pela oportunidade, pedir desculpa pro Alquimista, que ele vai me xingar e vai xingar o Revel depois. Tá, ô Miguel, e quando é que tu vai lançar o teu canal no YouTube, cara? Que agora tá todo mundo com um canal, né, cara? Cara, eu tô correndo atrás disso, velho. Que pode me cobrar que vai ter. Eu tô gravando essa última parte aqui junto com a edição, então... Meu Deus do céu, eu tô vendo que esse vídeo ficou com 1 hora e 50 minutos. Então, pelo amor de Deus, deixe seu like aí pra ajudar a fortalecer esse vídeo e fazer com que ele seja mais divulgado ali no YouTube. Coisa que eu acho difícil, porque é um vídeo muito longo, é uma sacanagem, né? Não quero me estender muito aqui também, mas se você quiser apoiar o canal, eu tenho aqui a seção de membros do canal, que você com R$5 por mês consegue me ajudar a manter o canal ativo. Muito obrigado, eu vou indo nessa e falou!